Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai estar nos assistindo. Aqui mais um episódio do podcast Fala com o Enfermeiro. Eu, enfermeiro Osmar Mangini, mais uma vez aqui apresentando um episódio desse podcast, que é o podcast onde a enfermagem tem voz, aonde todos os membros da equipe multidisciplinar têm voz. Hoje vou conversar com um convidado especial que eu já vou apresentar ele daqui a pouquinho. Primeiramente, gostaria já de agradecer você que já chegou até aqui no nosso canal, ou você está assistindo pelo Facebook, ou está assistindo pelo YouTube. Muito obrigado por você estar aí gastando o seu tempo nos assistindo, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com isso. E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve no canal. Isso ajuda bastante o nosso projeto e faz com que o YouTube entenda que mais pessoas estão se interessando pelo conteúdo, aí ele começa a mostrar para mais pessoas. Curte o vídeo, se puder, faz um comentário, que tudo isso vai gerando engajamento, que o YouTube vai entender que o nosso conteúdo aqui do podcast Fala com o Enfermeiro está interessando. Então, dá esse apoio aí para nós. Vou pedir para vocês também, se não forem inscritos, se inscrevam aqui no canal e deixe também as nossas redes sociais lá no Instagram, @OsmarMangini. Se puder estar seguindo lá também, a gente sempre posta alguns trechos, alguns cortes dos episódios. E todos os episódios nossos aqui do podcast Fala com o Enfermeiro, depois ficam salvos. Você pode assistir lá no Facebook, pode assistir também no YouTube. E os trechos a gente vai divulgando nas outras redes sociais, como TikTok, no próprio Instagram, desculpa. Então, assim, vários trechos a gente vai divulgando. Então, se você não é inscrito, por acaso se deparou com um vídeo nosso lá, dá uma curtida lá, que isso dá uma fortalecida aqui no canal. Agradecer a todo mundo que está sempre nos acompanhando, deixando comentários. Isso deixa a gente muito feliz, porque é um trabalho que a gente vem fazendo aí com bastante custo, né? Mas que vem dando resultado. A gente sempre encontra pessoas que estão falando: olha, te vi lá no podcast, legal, você levou fulano, a conversa foi interessante, olha, me inspirei naquilo que foi dito lá. Então esse é o objetivo, mostrar que por trás de profissionais, de bons profissionais, existem seres humanos, pessoas que deixam seus lares, deixam suas casas para cuidar de pessoas. Então, e também fazer o agradecimento aos patrocinadores, né, que sem eles a gente não conseguiria estar com esse projeto em pé. Então, agradecer ao Grupo Itaquest, que é um grupo de mídia especializado que oferece serviços de fotografia, audiovisual, tráfego pago, aluguel de estúdio, designer, sites. Eles fazem transmissão de esportes, fazem transmissão de live em loco. O que vocês precisarem na parte de transmissão, de marketing digital, é só entrar em contato lá no Instagram, @Grupo Itaquest, ou no portal deles, que é o www.grupoitacast.com.br. Também está conosco aqui patrocinando e nos ajudando desde aí do primeiro episódio, Digital Cirúrgica. Digital Cirúrgica, que é uma empresa do Grupo Digital Saúde aqui de Itápolis, que está atendendo Itápolis e toda a região, oferecendo aí um serviço de home care com equipe de enfermagem, uma loja completa com produtos hospitalares, a parte de ortopédicos, oferece também toda a infraestrutura de aluguel, desde cama hospitalar, cama elétrica, cama manual, cadeira de rodas, a cadeira higiênica. Lá você encontra também o aluguel de concentrador de oxigênio, cilindros. É uma empresa completa que também oferece o serviço de ambulância, suporte básico de vida, aluguel de UTI móvel. Você vai fazer um evento e precisa deixar o pessoal seguro durante o evento, eles também fazem a cobertura de eventos. O contato para fazer contato com a Digital Cirúrgica através do telefone, que é o 16 3262 1912. A Digital Cirúrgica também tem um site, que é o www.digitalcirurgica.com.br. Lá você consegue entrar em contato com eles, consegue ver também toda a linha de ortopédicos que dá para comprar lá pelo site, pessoal. Outro parceiro que está aí nos apoiando é o Laboratório Multianálise. O Laboratório Multianálise já está aí há mais de 9 anos, cuidando da sua saúde, realizando vários tipos de exames, realiza o serviço de coleta domiciliar. Você está com alguma restrição, fez alguma cirurgia, está com dificuldade para andar,
eles têm uma equipe especializada que vai até a sua casa para fazer a coleta do exame, com todo o preparo, todo o carinho. Eles atendem aqui em Itápolis em 2 endereços, a matriz, que é na José Rossi, número 455, e também lá na Orestes da Costa Ceni Júnior, número 423. O atendimento está sendo agora exclusivamente pelo WhatsApp, que é o 16 3262 8753. É só entrar em contato lá, agenda seu exame, tá? O pessoal vai coletar em casa se precisar. Outro parceiro que está nos apoiando é o GAT Brasil, que é o Grupo Avançado de Treinamentos em Emergência, que é uma empresa que está localizada lá em Ribeirão Preto, com mais de 11 anos já de atuação na formação profissional. Eles têm curso de socorrista, curso da parte de resgate. Então é uma empresa que oferece treinamentos que vai do pré-hospitalar até o intra-hospitalar. Tudo no que diz respeito à emergência, urgência e emergência, eles fazem os treinamentos. Então, para entrar em contato lá com o pessoal do GAT, é através do Instagram deles, que é @GATBrasil, e também tem a opção através do telefone WhatsApp, que é o 1699 256 1234. Eles estão com um curso aberto agora, que é o Sala de Emergência, onde tem técnicas avançadas para a sala de emergência. Então está aberta a inscrições, se não me engano já estava quase acabando. Então, pessoal, corre lá, @GATBrasil, e faz a sua inscrição. Pessoal que está nos apoiando aí. E hoje chegando um novo apoiador. Eles estiveram aqui fazendo o episódio, né? O Kelson e a doutora Lívia, e eles que estão empreendendo aí com um novo projeto para a cidade, que é a Vena Injetáveis Soroterapia. Então eles têm uma mensagem para nós aqui, e agora começaram a nos apoiar o podcast. Descubra uma nova dimensão de bem-estar na nossa clínica especializada em soroterapia. Nutra seu corpo com o que ele realmente precisa: vitaminas, aminoácidos e minerais, entregues diretamente às suas células, através de infusões intravenosas. Experimente o poder da soroterapia para potencializar sua saúde e vitalidade. Marque sua consulta agora e inicie sua jornada para uma vida mais saudável. Pessoal, soroterapia, eles explicaram, tem vários vídeos, tem corte lá também explicando. Para você que ficou interessado, tanto na prevenção de doenças como no tratamento, ele é uma terapia que ela é individualizada em cima da necessidade de cada pessoa. Então, para isso é preciso que se agende uma consulta. Aí a doutora vai fazer a consulta, vai ver a necessidade que a pessoa vai estar precisando, e aí eles vão sugerir ali um protocolo de atendimento. Então, para fazer o contato com eles e agendar uma consulta, é através do direct do Instagram deles, que é @venainjetáveis, ou através do WhatsApp, que é 16 99772 8680. O WhatsApp então é 16 99772 8680, ou lá no direct, @venainjetáveis. Vai falar com o Kelson ou a doutora Lívia. Pessoal, obrigado ao Grupo Itaquest, obrigado ao Multianálise Digital Cirúrgica, ao GAT Brasil e à Vena Injetáveis. Sem o apoio desse pessoal, a gente não estaria aí com o projeto em pé, né? Podcast Fala com o Enfermeiro, mais um episódio. Hoje eu vou conversar com um amigo especial que eu já vou apresentar. Agradecer a você que está nos assistindo, agradecer aos nossos apoiadores, né? Você que não é um apoiador do podcast, se quiser nos ajudar, tem uma empresa, você pode ser um apoiador, entre em contato conosco. Mas se você quiser ajudar, também tem uma forma. No primeiro comentário aqui no link do vídeo, tem o Apoia-se. Lá você pode se cadastrar e ser um apoiador também do podcast. Tá bom, pessoal? Sem mais delongas, já vou apresentar o nosso convidado aqui. Vou falar um pouquinho antes de eu apresentar ele. Eu conheci ele na faculdade, né, na Faculdade São Luís. A gente vai conversar bastante hoje aqui. Mas ele é o enfermeiro Giovanni Vicente, que também, além de ser um enfermeiro, é um influencer, né, na internet. O cara é forte aí nas redes sociais, TikTok, Instagram. Então, assim, é alguém que ele anda bem por esses caminhos das mídias sociais. Então, assim, é com muito prazer, e já te agradeço, Giovanni, por ter
se deslocado lá da sua cidade, daqui a pouquinho você vai falar onde você mora, e veio aqui para conversar conosco. Muito obrigado pela sua presença, Giovanni. Olá, Osmar, tudo bem? Boa noite, bom dia, não sei, né, o horário que a gente tá falando aí. Primeiramente, obrigado mesmo pelo convite, né, sou super fã seu, acho que desde quando a gente tava na faculdade, você sempre foi o aluno de destaque, eu acho que todos os semestres, todo mundo sabia quem era o Osmar, né, a gente tinha sempre essa referência que os professores traziam pra gente, né, então, muito obrigado mesmo aí pelo convite e pela influência que você é também, assim, nas nossas vidas, assim, porque São Luís, acho que você marcou, né? Acho que um dos alunos que marcou lá, a gente tem professores que marcam nossa caminhada, mas também são poucos os alunos que mostram essa influência, esse impacto lá, então você é um deles, isso é certeza. Isso vai passando sempre, em todos os semestres, todos os professores têm, traz, né, pra gente essa referência, né, que é o Osmar, né? Sua turma também foi uma turma muito boa, né, que impactou bastante lá, né? Então, muito obrigado. Obrigado também à equipe aqui do estúdio, né, por receber, por disponibilizar o espaço. Legal. Giovanni, obrigado pelas palavras, sim, Giovanni. E a gente sempre fala com o pessoal que quando se forma na São Luís, a gente brinca e fala assim que é filho de São Luís, né? Então, o Giovanni também é um filho de São Luís. Lá na faculdade, quando eu entrei na turma do Giovanni. Na minha turma. Porque quando o Giovanni começou a faculdade em 2015, ele fez quase um semestre, né, Giovanni? Fiz um semestre. E depois ele Tranquei. E eu entrei nessa parada do Giovanni. Aí eu continuei com a turma dele, aí depois ele retomou e eu acabei me formando um pouco antes. Então me tornei veterano do Giovanni. Mas a turma do Giovanni que ele começou a faculdade se tornou a minha turma, né? Sua turma. Então assim, a gente compartilhou muitos amigos lá, alguns amigos até hoje, tá sempre o pessoal comentando, a Leila lá de Barrinha, né? O Evandro lá em Monte Alto, trabalha em Jabuticabal. Professores que se tornaram amigos para nós depois, professora Maura, professora Paula, a professora Gabriela, que tem então assim, exemplo. Então assim, eu fico feliz em ser citado assim como um exemplo, porque eu brinco sempre, João, que assim, eu entrei para a faculdade depois de um bom tempo já trabalhando, então já era técnico, então eu já entrei meio velho para a faculdade e numa sala onde era todos bem mais jovens, então assim eu tinha que correr atrás do prejuízo. E assim, se destacou foi por conta das oportunidades que foram surgindo, a sala muito boa, a faculdade proporcionou isso e foi muito bom esse tempo de faculdade. Tem saudade, Giovanni, da faculdade? Olha, puxa só o microfone um pouquinho para você. Cara, tenho, Osmar. Tipo assim, vontade de fazer outra faculdade? Não tenho, porque literalmente hoje a gente olha e fala assim, nossa, passou rápido, né? Mas foram 5 anos, né? No meu caso foi 5 anos e meio, se eu não estiver enganado. Aí veio a pandemia, estendeu, então praticamente demorei aí 6 anos para me formar, né? Mas fazer outra faculdade não encaro novamente. Mas eu sinto falta desse processo, né? Hoje eu vejo tanto que eu amadureci, o tanto que os meus professores também lutaram também por esse amadurecimento, né? Então, sou muito grato a eles. Mas eu sinto saudade desses projetos, né? Porque até quando a gente está na faculdade, a gente entra meio que numa bolha, né? A gente está ali, a gente está sendo protegido pelos professores, principalmente ali no campo de estágio, né? Então, a gente não vê toda essa pressão que o enfermeiro sofre, né? O quanto que ele carrega o hospital, a unidade básica de saúde em cima das costas, né? Então, a gente ainda está nessa proteção dessa bolha. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente vê realmente o que é ser enfermeiro, né? Então a gente sente falta um pouco dessa neutralidade que a faculdade traz pra gente, né? E você falando que entrou um pouquinho tarde, assim, na faculdade, um pouquinho velho, eu acho que eu tava conversando isso no meu emprego, da questão de amadurecimento, né? A faculdade nos ensina, a gente aprende realmente a estudar quando a gente faz de processos de ensino, a gente realmente aprende a estudar na faculdade. Eu acho que é por conta dessas trocas de experiência, né? A gente vê uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando, aí à noite está lá estudando, a gente vê aquela pai de família, mãe de família que também
tem 40, 50 anos e tá lá estudando. Aí você tem aqueles jovens que acabou de sair da faculdade, do ensino médio, que tá com todo aquele gás. Então você consegue, eu acho que um consegue puxar o outro. Então você consegue amadurecer compreendendo ali as dificuldades do outro e as facilidades. Então eu acho que é legal, acho que é uma troca de experiência que acaba te ajudando a amadurecer, né? Então, o importante é começar, né? E nunca parar. Eu lembro quando eu cheguei na sala, o primeiro contato foi a Jaciara, que é... A Jaciara. Tô tentando lembrar a cidade. Ali próximo. Ela é de Pontal. Pontal, verdade. Pontal. A Jaciara, eu fiz estágio com ela. Meu supervisionado em Pontal, eu fiz com ela. E ela era enfermeira, agora ela é enfermeira lá em Pontal, Lá né? em Pontal. Então assim, foi o primeiro contato. Aí sentei do lado dela lá quietinho e tal, aí conversando, ela também era bolsista do ProUni 100%, eu também. Aí já foi um ponto ali já de convergência, aí fomos conversando, virou uma amiga. Aí foi se aproximando os outros, fomos conhecendo toda a galera, né? E era uma sala com muitos jovens mesmo, assim, tinha, acho que eu e mais 2 ou 3 que eram um pouquinho mais velhos. E eu tinha mesmo essa realidade, que eu saía da UPA de um plantão de 12 horas ali, arrebentado, né? Assim, sem perna mesmo, assim, de cansaço. E chegava ali na faculdade, pegava um salgado, um guaranazinho, ia lá pra sala, comia lá, dali eu ficava até as 10h30, só saía pro intervalo para ir no banheiro. E a gente focado muito, tanto por causa do tempo, né? Querendo correr atrás do tempo, mas essa união assim das idades, isso favorece, né? Tanto você pode acrescentar para os mais jovens, como os mais jovens vão acrescentar ali para você. É uma boa troca, assim. E eu tenho muita saudade da época da faculdade. Nossa, bastante. Assim, tinha muita coisa que eu gostaria de ter feito a mais, né? A gente, durante um tempo, cogitou, fizemos uma reunião para fazer uma liga, lembra? Ia ser a liga de urgência e emergência, né? Nossa, essa questão da liga, eu tenho um trauma porque saindo da faculdade eu fui, né, fui para São Paulo fazer a prova de residência do Dante, só não entrei por questão de meio ponto, e era questão de meio ponto se eu tivesse participado de uma liga, de uma iniciação científica, então tipo assim, né, o quanto fez falta a liga, a gente não deu valor, né, tipo assim, não é que a gente não deu valor, a gente não compreendeu a importância que é ter uma liga, de fazer parte, não só de uma liga, mas de um projeto de monitoria, sabe, de realmente participar mesmo, viver a faculdade. Eu falo que realmente eu vivi a faculdade, tudo que tinha, né, agora da minha turma, né, que eu me formei, então sempre tinha a Fernanda, que é minha companheira, tudo que tinha na faculdade era sempre a gente, né? Precisa organizar um evento tal, Giovanni e Fernanda. Precisa organizar, que vai dar uma palestra em outra cidade, Giovanni e Fernanda sempre estavam lá. E o pior é que a dificuldade de locomoção, né? Eu vinha de Sertãozinho pra cá, a Fernanda vinha de Taquaritinga, a gente não tinha carro, tinha que depender de ônibus, aí você é estudante, você também não tem dinheiro, né? Então, tipo assim, é um processo legal. Tipo, realmente, eu sinto falta dessa questão, porque eu sempre gostei de ser ativo, participar de eventos, palestras, sempre um bom comunicador, assim, de me comunicar, né? Então, sinto bastante falta, assim, e compreendo hoje, né, tipo, publicar artigo, hoje eu vejo a importância de talvez ter ido atrás, né, então tem muita coisa, tipo assim, que a gente não conhece a importância, só vai realmente conhecer depois da faculdade, né. É a questão de maturidade também, né. Sim. A gente olha que entra de uma forma, sai de uma totalmente diferente. Quando eu iniciei a faculdade, aí eu tive aquele primeiro impacto que eu comecei minha faculdade lá em Catanduva, na faculdade Padre Albino, né, e vendo assim a estrutura lá, uma estrutura onde tem curso de medicina, então tinha um laboratório de anatomia com peças humanas, tal. Então assim, tinha uma... Aí quando eu mudei para São Luís, fui bem acolhido, tal, mas tinha diferença que não era uma faculdade de medicina integrada, tal. E na época quando eu fui para São Luís, era a coordenadora a professora Angelina. Angelina. Você lembra dela? Lembro, tive contato com ela esses dias também. Ela agora é professora na USP. Lá em Ribeirão. Então assim, tive a oportunidade de conviver com a professora Angelina, ela foi minha professora de obstetrícia, saúde da mulher. Depois veio a professora Munira como coordenadora, né?
Depois veio o professor José Renato, né, que foi o coordenador quando eu me formei. Né? O meu também. O José Renato, eu tenho bastante contato com ele até hoje. Eu acho que foi um coordenador que eu tive bastante aproximação, que quis investir, né, em mim. Então, hoje, ele que abriu as portas para mim na USP, entrou em contato, essa parte de querer entrar na parte do mestrado. Preparar o meu currículo acadêmico para residência também. Ele que me ajudou bastante, ele me deu alguns estágios na prefeitura de Pontal para poder dar um acremento melhor no meu currículo, então eu tive uma proximidade. A Munira também a gente era da mesma cidade, eu tinha uma proximidade, acho que não tem um aluno que não tinha com ela, né? Ela era uma pessoa assim, ímpar, né? Não tinha... É difícil falar, né? Que acho que ela realmente era pelo aluno, né? Ela Sim. compreendia nossas dificuldades, ela investia na gente, assim como a professora Maura. Eu acho que não tem como descrever a Maura também, né? Sensacional a Maura. Eu hoje, quando fala de professor, eu sempre cito 3 professores que realmente marcou ali a minha jornada. A Maura, eu acho que como postura, né? A Gabriela, de conhecimento, o conhecimento e a habilidade que aquela mulher tem, aquela professora tem na parte de urgência e emergência é sensacional, foi incrível. E o José Renato realmente nessa parte de pesquisa, de querer inovar, porque o José Renato, acho que ele veio com um pouco de impacto ali com a gente, né? Porque ele veio demonstrar que tudo tem um processo, né? Sim. Que não é uma questão de qualitativa, ele sempre falava de quantitativo, sempre tem a questão da qualidade, né? Então, eu acho que o José Renato ele veio para me ajudar nessa parte de ver os processos, de como que funcionam, né? Então, ele me ajudou a desenvolver bastante raciocínio, né? Tanto profissional, tanto pessoal também. Então, esses 3 professores têm uma admiração bastante... Eu assino embaixo dos 3, acrescentaria alguns outros também, mas assim, só citando o que você falou da professora Maura, né? A professora Maura é uma elegância em pessoa, né? Para ela chamar a atenção da turma, era uma elegância que ela chamava a atenção dentro da educação, de uma fineza tão grande que ela te constrangia mais que se ela estivesse gritando, falando, né? Berrando com a turma. Não, ela te chamava a atenção numa classe que você ficava, né? Não, poxa, todo mundo ficava sem jeito, né? E não repetir. Mas era assim, sensacional a aula de saúde pública dela, né? Conhecimento que ela tem, a questão de vigilância, e ela voltou a atuar, você sabe? Voltou. Ela se aposentou da prefeitura, né? Que ela ficou, acho que 35 anos. E agora ela voltou na área de auditoria, na parte, no setor privado de saúde. Mas ela está atuando. Ela falou assim, voltei a atuar. Falei, que legal. E ela vai estar conosco aqui, Giovana, daqui uns dias. Nos próximos episódios aí, a professora Maura vai estar aqui conosco. A audiência vai lá em cima. Ela é muito querida na turma. Acho assim, que não tem todos os alunos sempre citam a professora Maura, né? Acho que não tem um aluno que não gosta dela, assim. Não é gostar, eu acho que, sei lá... Admiração, né? Não tem como você explicar o que você sente por ela, assim, porque realmente é uma pessoa sensacional mesmo, né? Ajuda pra caramba. E curiosamente, os 3 professores que você citou, foram os 3 professores que me possibilitaram terminar a faculdade um pouquinho antes, por conta que eu tinha já que assumir um emprego. Então, assim, professora Maura, professora Gabriela, elas me supervisionaram estágio sem receber, fora de horário, para me ajudar a conseguir cumprir as horas. Professor José Renato fazendo toda aquela parte da estrutura, toda a parte técnica para poder permitir isso junto com com a faculdade, né? Porque algo que está previsto em lei, mas tem que preencher todos os requisitos para você conseguir ter esse benefício. E eu, graças a muito empenho e a ajuda deles, eu consegui preencher esses requisitos. E os 3 foram assim muito importantes nessa jornada aí. Coincidentemente, você citou os 3, professor José Renato, que era... Eu acho que a Dilcreia também precisou, né? Acho que ela também passou num concurso que precisava se formar. Eu não fiquei sabendo. Ela conseguiu? Conseguiu, então? Ela passou em primeiro lugar num concurso da FAEPA. Da FAEPA, passou em primeiro. Lembro que ela falou da FAEPA. Aí precisava se formar 3 meses antes. Aí ela também conseguiu. Só não sei qual foi o processo, mas
foi mais ou menos dessa forma aí que você tinha comentado. Mas Então, são professores que marcaram, né? que tipo assim, você vê, né, por um lado a gente teve esse déficit de equipamentos, né, de laboratórios, mas a gente foi compensado com esses professores, né, que nos ensinou muito, né, não só como ser um bom profissional de enfermagem, mas como pessoas. Foi o que eu falei no começo, né, eu acho que uma coisa que me marcou na faculdade foi essa questão de maturidade, né, principalmente a professora Gabriela e a Maura, né, porque eu dava muito trabalho no campo de estágio, né, e foram elas que, tipo, não desistiram, que foram lá, investiram, que foram, né, trabalhando esses pontos negativos que eu tenho. E hoje eu vejo que realmente eu tinha esses pontos negativos, né, e ainda bem que elas me ajudaram, né, porque senão ia piorar mais ainda a minha imersão no mercado de trabalho. Então, você ganha, você perde para um lado, né, mas você ganha para o outro por conta desses professores. Vou até anotar aqui, imersão no mercado de trabalho, porque a gente vai falar já já sobre um assunto bem interessante que o Giovanni tá começando aí, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas tem vários assuntos, você citou aí uns professores ícones que são da enfermagem, né? Que são do braço, que são enfermeiros que davam aula pra gente. Mas tinha o professor Marcos, né, de fisiologia e de anatomia, que é fisioterapeuta. Nossa, sensacional, né? E ele é no estilo rústico, da aula manuscrita, da aula explicada, pausada, né? Prova prática, prova teórica. Nossa, as provas práticas dele era... Muito 10, né? tipo... Dava aquele pânico de dar um branco, né? Mas assim, eu fiz aula com ele, como eu vim de outra faculdade, eu fiz aulas também na biologia. Então eu ia em outra sala que ele dava aula para poder fiz anatomia. Então assim, foi bem interessante ver ele atuando ali. Sensacional, Marco. E a Janaína, então, né? Nossa, Janaína. Nossa, eu esqueci da Janaína. Processo inflamatório. Nossa. Toda aquela parte, né? Eu lembro da Janaína. Eu tenho contato com ela é de Ribeirão Preto, né? Eu tenho contato um pouco com ela. Ela foi minha orientadora de mestrado, de TCC. Legal. Né? Que foi voltada aí para a parte de transfusão de sangue, já que a Gabriela requisitadíssima, né? Aí a gente trabalhou, mas eu também tinha vontade de trabalhar com a Janaína, porque eu gosto muito dessa parte de patologia, de parasitologia, as disciplinas que ela dava, então eu queria trabalhar também voltado para isso. Então a gente conseguiu trazer essa transfusão de sangue, o tema, junto dela. Sensacional. E eu lembro que um dia, eu sempre fui um aluno proativo, sempre gostei de estudar, né? Então nunca tive tanta dificuldade. Eu lembro que assim que eu voltei para a faculdade, né? Ainda estava me interagindo ali com o grupo ali, né? Com a turma. Aí foi no carnaval e eu fui na aula. O pessoal resolveu emendar, fazer paredão e eu fui. E o feriado era na sexta e a aula dela era na quinta. Aí eu fui na aula sozinho. Apareceu lá o Giovanni lá, né? Aí ela falou assim, não acredito que você veio. Eu disse, agora eu vou dar aula só pra você. Ela disse, não, você pode ficar que eu vou embora. Eu disse, não, vou dar aula só pra você. Eu lembro até hoje a gente tava falando sobre ameba. Lembro até hoje a aula dela. E depois disso, daquela aula ali, só com ela mesmo, né, que eu me apaixonei. Uma aula VIP. Uma aula VIP. Aí apaixonei pela disciplina, me apaixonei pela professora também, inteligentíssima também. Sim, né? Eu adorava uma coisa assim que eu aprendi com ela, que ela em relação, trago muito isso para mim quando Osmar professor, ela fazia questão de que o aluno não ficasse com dúvida, que o aluno soubesse aquilo que ela está explicando, independente da nota dele na prova. Tanto é que no dia da prova ela fazia uma revisão, né, que ajudava até aqueles que não tinham prestado tanta atenção na aula, mas ela fazia questão que todo mundo aprendesse, né? E eu lembro que o trabalho de doutorado dela foi sobre Trypanosoma cruzi, né? O hospedeiro da doença de Chagas. Então, assim, era algo incomum porque eu sempre gostei da cardiologia, é uma doença muito presente, né, nos pacientes cardiopatas, e aí surgiu, fui pesquisar, conversando com ela estudou isso daí nas teses dela. Então a professora também, minha professora que ia ser orientadora,
do meu TCC, que foi sobre eletrocardiograma, que era o papel do enfermeiro na interpretação do eletrocardiograma. Ia ser a professora Munira, mas aí ela acabou partindo antes, né? E aí foi o professor Elton que nos acolheu. Então o Elton, que é lá de Ribeirão também, né? Elton de Ribeirão. O Elton, um abraço, professor Elton, tá sempre nos acompanhando também. Ele que foi orientador meu e da Savana, quando a gente falou do eletrocardiograma. O Elton, a impressão que eu tenho, tipo assim, é uma pessoa super gente boa, um professor. Eu tive a oportunidade de dar um plantão com ele lá em Ribeirão Preto. Foi um plantão em Ribeirão Preto, assim que eu me formei. E tipo, professor sensacional, professor humilde pra caramba, realmente também é piro aluno, sempre querendo ajudar, mas eu acho que o pessoal se fechava muito por conta das disciplinas. Acho que como a gente não gosta muito de administração, a teoria administrativa, era um impeditivo tipo assim, de se aproximar mais ainda Sim. dele, né? Porque, materinha que tipo... Pior que bioestatística. Que Avenato, né? Nossa. Ele fala todos os autores tal, do processo. Porque é algo que o pessoal não tem essa noção. Às vezes fala enfermeiro, graduação de enfermagem, mas dentro da graduação a gente tem aula de administração, a gente tem várias aulas que é voltada à questão administrativa, porque por lei o enfermeiro ele tem como competência gerência, né? Então ele gerencia uma equipe. Se a gente pensar numa unidade básica de saúde, Giovanni, quem é o gestor da unidade é o enfermeiro. Não tem uma UBS funcionando, uma estratégia de saúde da família, se não tiver um enfermeiro. Não tem um setor do hospital que funcione se não tiver um enfermeiro. Então, assim, a gente tem que ter na graduação, na formação, todo esse processo de administração, tudo isso. Então, o professor Elton é quem fazia aquela parte. Mas é um assunto que... Não dá pra... Né? Só que hoje a gente vê na prática o quanto é importante. Né? Aprender a questão das lideranças, né? Não lembro... Faz pouco tempo que eu estava tendo esse papo, só não lembro com quem, que eu acho que a nossa formação hoje do enfermeiro está vindo mais para a formação de um profissional de gerenciamento de saúde do que assistencialista, né? Eu acredito, não sei se é a palavra correta, acredito que a assistência está ficando muito mais para o técnico dentro da legislação dele, né? Lógico, dependendo ali, os cuidados críticos lá vem para a gente, mas ali... 100% ali do nosso plantão lá, vamos supor, 6 horas, 4 horas eu estou gerenciando o setor do que prestando realmente uma assistência para o paciente. Mas, se a gente for pensar, esse gerenciamento está envolvendo também, né, a assistência de enfermagem. Mas eu acho que a enfermagem também ela vem disso, né? Quando a gente fala de processo de enfermagem, sistematização da ciência de enfermagem, ela vem caminhando para isso, né? Gerenciamento com a assistência. Mas quando a gente fala... Como o profissional enfermeiro ele é visto lá fora e pelas instituições hospitalares, ele vê como realmente um gestor, não como um prestador de assistência, mas como um gerenciador ali. Então, o hospital hoje, a minha visão, está muito mais interessado que o enfermeiro saiba sobre a lâmpada que está queimada no corredor do que se a sonda foi bem passada ou não. Se o paciente está sendo virado ali a cada 2 horas ou conforme a gravidade da lesão, se tem realmente um cuidado de enfermagem específico ali. Então, eu acho que tá este olhar hoje um pouco. Eu concordo com você, sim. Eu acho que se perdeu um pouco devido tantas atribuições, né, que vem se delegando para o enfermeiro, muitas delas que não são do enfermeiro, por exemplo, a luz. Acaba que a luz apagou, fala com o enfermeiro. Essa impressora parou de imprimir, não tá... Fala com o enfermeiro. Até isso foi uma das coisas que eu pensei pro nome do podcast, fala com o enfermeiro. Porque, tá demorando para atender. Fala com o enfermeiro. Tudo fala com o enfermeiro. E muitas vezes, de resolver todas essas coisas, você acaba deixando esse papel da assistência, que é aquela visão mais intimista do paciente, mais próximo, mais beira-leito. Eu, Giovanni, confesso para você assim que por ter sido técnico 15 anos e gostar muito, muito da assistência, principalmente na área hospitalar, depois me apaixonei pelo APH, eu tenho um lado mais assistencial, de ser aquele enfermeiro beira-leito, aquele de passar sonda, aquele de na hora da urgência. Então, assim, um dos setores que eu me encontro e fico feliz de estar, quando pude estar, é o TI. Porque dentro dos setores
é o setor que mais você vai conseguir ser um enfermeiro assistencial. Por quê? Você vai passar, você vai estar ali na intercorrência, você não vai ter que vir de lugar nenhum, porque você vai estar ali do lado. Você vai fazer um procedimento mais invasivo, você vai estar ali acompanhando a equipe médica, a equipe de fisioterapia, a equipe técnica. Então, assim, você acaba tendo mais e dentro da sala de emergência, né? Também você vai ter essa visão assistencial. Mas essa parte burocrática, essa parte administrativa tira muito a gente de próximo do paciente. Tira. E o engraçado é que quando a gente trata, né, essa fala que você falou, fala com o enfermeiro. Fala com o enfermeiro. Puxar mais para você o braço do... Foi? Isso. Quando você coloca esse contexto, fala com o enfermeiro. Mas dentro do hospital, realmente, é a gente que sabe resolver, né? Não essa... Ou pelo menos você vai ter o contato de quem resolve, né? Alguém vai ter que parar o que está fazendo para ir atrás de quem resolve. Vai ser você. Quem resolve é você. E não é só essa questão da lâmpada, né? A gente fala da lâmpada para... Um exemplo, né? Pra coisar. Mas é tudo. Precisa de uma internação, não tá conseguindo. Aí tem as pessoas lá batendo cabeça a cabeça. Quem consegue ter esse olhar amplo é o enfermeiro, né? Por exemplo, você tem lá o médico, tem o fisioterapeuta, o nutricionista, eles não conseguem, né? Não desmenosprezando, mas quem consegue ter esse olhar amplo para resolver as coisas literalmente é o enfermeiro. Né? Aí tá aí a importância da disciplina do Elton, né? De gerenciamento, né? E quando a gente tá na faculdade, a gente não tem essa dimensão, né? Igual, por exemplo, a professora Maura, quando tá passando a parte de vigilância epidemiológica, fala lá das notificações, né? Que cai. Cara, você não sabe o quanto é importante notificação e o quanto, se você estiver trabalhando numa unidade de pronto atendimento, o quanto de notificação você vai ter que preencher. Picada de escorpião, acidente de trabalho, violência doméstica, autoagressão. Tem um monte. Tem uma pasta preta. Fora aquelas que não tem lá. Outro dia eu preenchi uma que eu nunca tinha preenchido, que é a da febre maculosa. Então, tem notificação para tudo. Então, olha a importância. Aqui você falou da maturidade, né? E essa maturidade vem com o tempo. Às vezes é preciso a água vir subindo, chegar numa parte do seu corpo e você falar, opa, agora é hora de nadar. Né? Porque não tem como fugir. Mas assim, bem legal essa conversa, a gente lembrar do pessoal da faculdade, dos professores, porque mostra a importância que tem a formação, né, Giovanni? A formação. E eu, mesmo hoje... A hora que o Giovanni chegou aqui, Giovanni é de Sertãozinho, pessoal, mora em Sertãozinho, trabalha em Ribeirão, ele vai falar daqui a pouquinho. Ele se deslocou 120 quilômetros, 100 quilômetros mais ou menos. Eu falei para ele, só pegar reto a 333, vai passar tal cidade, chegou no pedágio, vira à esquerda. E ele chegou... Fazia quase 5 anos que a gente não se... Mais de 5 anos né, que a gente não se via. Só fizemos live já pelo Instagram, convite dele. Depois a gente conversa sempre, troca figurinha no sentido assim, vou fazer tal coisa. Eu fiz tal curso. E é um cara assim, que eu... Quando apresentei, falei que é um influencer. Um influencer de enfermagem. Porque hoje a gente vê a diferença que influencers têm feito na enfermagem. Um influencer que eu vou citar aqui é o Diego Ícaro, e do Enf Dúvidas. É um cara que assim, cara trabalhou incansavelmente para o piso salarial, para informar as pessoas. O cara que tomou paulada de todo lado, mas está lá firme fazendo e ainda trabalho. Da própria categoria também, né? A gente tem... Sim. Então é um cara assim que, se não fosse o papel dos influencers de enfermagem, não teria o piso, não teria várias coisas. Então o Giovanni é um cara que vem trazendo conteúdo para enfermagem já há algum tempo, e eu acompanho ele. É um cara que está sempre buscando conhecimento, buscando se formar cada vez melhor. Então sempre pergunto para ele, esse tempo atrás ele postou tal, que tinha feito tal curso. Giovanni fez foi o PHTLS, né, Giovanni? Fala PHTLS. De certificação foi o PHTLS, né, que é o atendimento de trauma pré-hospitalar, e o ACLS, o suporte avançado de vida em cardiologia, né, que é emitido aí pelo Comitê de Trauma americano, que quem aplica é o Comitê de Trauma brasileiro, e o outro pela American Heart, né, que também quem aplica é a comissão organizadora do Brasil.
curso sensacional, né? Acho que o curso, principalmente o PHTLS, vamos supor assim, né? O quanto que a gente é um mundo totalmente diferente, né? Em que a gente não aprofunda tanto durante a graduação, né? Então, tipo assim, tive um pouco de dificuldade, mas o pouco que a gente teve fez eu me apaixonar pela urgência e emergência, principalmente pelo trauma. Sim, Né? o PHTLS é a formação do trauma, né? Que ela é trauma. aplicado lá nos Estados Unidos e é feito esse treinamento aqui no Brasil. Uma coisa assim que eu vejo que tem uma certa distância da realidade do que é aplicado lá nos Estados Unidos em termos de APH, né? E do que é o modelo brasileiro. Mas, assim, são cursos que passam uma capacitação muito boa, uma noção real mesmo do que você vai precisar para entrar no mercado de trabalho. Então, o Giovanni era sempre um cara que eu via que estava postando sempre lá no Instagram dele, trabalhando, e eu vi o crescimento dele dentro do Instagram, me convidou, fizemos live junto lá. Então, é alguém que está trabalhando nessa parte de influencer. Há algum tempinho atrás, ele anunciou que estava entrando por uma espécie de clube, né? Em relação a cursos, a vídeos. Como que é? É Inferclub? É uma plataforma que chama Inferclub, né? Quem comanda aí é o professor Diego e o Bruno, né? É uma plataforma totalmente inovadora, né? Quando o Diego me mandou mensagem, na verdade, o Diego me mandou mensagem, fiquei até, tipo assim, surpreso, né? Porque até então, porque, tipo assim, essa fase de influencer tem duas fases, né? Antes de me formar, então, o meu maior período ali de contato com o público foi durante a graduação, né? E depois que você começa a trabalhar, você se formou, você tá ali nessa imersão com o seu plantão e tal, então você vê a demanda e o tamanho que é o cansaço, né, de estar dentro de um plantão, quanto ele pode ser exaustivo. Então você não consegue gravar, você não consegue criar conteúdo, você não consegue ter nem criatividade, porque o que as pessoas não vê, né, tipo assim, você gravou um vídeo ali de 1 minuto, mas as pessoas não vê o processo lá atrás, né, às vezes você ficou 6 horas, eu tenho um vídeo meu que é um vídeo de comédias, né? Que é o das branquelas, né? Que eu fiz uma resenha, né, da vida do estudante, quando tem 2 estudantes de turmas diferentes, escolas diferentes, se encontram no mesmo campo de estágio. E, tipo assim, hoje eu vejo, assim, como que eu pude postar uma coisa dessa, né? Mas, tudo bem. Eu demorei 8 horas para gravar o vídeo, entendeu? Tipo assim, dentro do processo de você estudar o vídeo, gravar o vídeo, editar o vídeo, é 8 horas, sim, entendeu? Lá, editando tal, uma coisinha não fica boa, aí você gravou um negócio que não tá batendo no tempo da música, que não tá batendo com isso, não faz sentido, ou você falou uma palavra errada, tipo, você gravou lá 1 minuto falando um contexto maior legal, aí você vai e finaliza com uma palavra errada, aí você tem que regravar de novo, né? Então, tipo assim, é um processo cansativo. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu meio que fui me ausentando um pouco das redes sociais. Meu engajamento foi caindo, perdi bastante seguidores, né? Perdi em torno aí de 6 mil seguidores em menos de 1 ano e meio, né? E o Inferclub, a hora que veio o convite, já eram professores que me acompanhavam nas redes sociais, né? Que eu já fiz live, assim como eu fiz com você. Eram professores que sempre estavam em lives comigo e tal. Então, eu, tipo assim, eu me sentia acolhido, né? Tipo assim, eles não esqueceram, né? Eu não estou esquecido dentro da plataforma, né? Então, eles me convidaram para fazer parte. Então, o Inferclub, então fica o convite aí, tá, gente? Assine a plataforma, é uma plataforma de conteúdo digitais. Então, são professores que têm essa prática realmente. Então, ali você vai aprender a fazer a anotação de enfermagem, a fazer uma avaliação correta de curativos e feridas, de como fazer essa aplicação, a parte de medicação, que é algo que a gente vê, né, que tem muitos erros e muito déficit de ensino aí na parte de administração de medicação. A gente vê muitos profissionais, né, se formando e não sabendo fazer uma intramuscular corretamente, qual é contraindicação, porque eu penso assim, a gente só domina o procedimento quando a gente compreende qual é a necessidade e contraindicação desse procedimento, né? Então, é aí que a gente domina o procedimento,
né? Então, essa plataforma ela vem para isso, né? Então, são profissionais totalmente capacitados, referências em cada área que vão ajudar aí o estudante, né, a se aperfeiçoar cada vez mais. É só colocar lá no Google Infer Club. Só digitar lá no Google Infer Club, ou você pode entrar no link da bio do Instagram deles, que vai estar lá o link. Você entra na plataforma, você assina a plataforma e você tem acesso aos conteúdos. Isso que você falou é bem legal, Giovanni, porque assim, em relação ao procedimento, enquanto técnico, a gente aprende no curso técnico a executar a técnica. Então, o local certo de fazer, o volume que você vai fazer e tal. Mas eu sempre tive aquela curiosidade de saber por que eu estou fazendo isso, por que isso não pode ser feito por outra via. E isso, quando é feita uma boa graduação, você vai ter uma boa noção em farmacologia, em bioquímica do processo. Quando você injeta aquela glicose na veia, o que ela vai causar? É aquela mágica da pessoa acordar depois de uma hipoglicemia. Qual que foi a ação? Então, tudo isso você vai ter com um conhecimento aprofundado. A faculdade, o curso técnico vai te dar o básico do básico para você iniciar. Aí que entra essa questão. O Giovanni, ele sempre foi alguém que estava sempre buscando mais, né? Teve essa fase até que ele comentou como influencer do antes da formação, que para quem não sabe também, o Giovanni também fez aula de dança há muito tempo, né, Giovanni? Então, fez aula de dança. Então, esses vídeos que ele fazia com dancinha, não era que ele aprendeu a dancinha ali, ele já tinha a noção para aquilo, né? Então, assim, um corte que eu faço aqui, às vezes demora para você achar o ponto certo, fazer a edição, às vezes fazer a capinha, às vezes cortar o trecho certo para poder falar. Então, assim, é tudo coisa que realmente dá bastante trabalho para fazer. E sempre buscando essa questão de aprender mais, de trazer mais conhecimento. Eu vou perguntar para você, Giovanni, que eu sempre pergunto para todos os colegas enfermeiros. Hoje, enfermeiro, por que enfermagem? Então, até falei recentemente, né? Mas sabe que eu conto pouco, porque todo esse meu processo depois da faculdade, até mesmo durante a faculdade, né? Sempre meio que o modo de eu agir sempre deu a impressão que eu não tinha o perfil, né, para ser enfermeiro, né? Que eu deveria seguir outras carreiras. Mas a enfermagem, ela veio, eu nunca pensei em fazer enfermagem mesmo, né? Nunca, na verdade, quis trabalhar na área da saúde. Eu queria trabalhar na parte de engenharia, né? E na parte de publicidade e propaganda. Eu sempre tive essa desenvoltura pro marketing. Até quando você faz lá 16 anos lá, a primeira coisa que vai fazer é, vamos fazer curso profissionalizante. Então, meus avós sempre investiram nessa parte de informática, né? Trabalhou bastante nessa questão. Depois eu fui para a parte de web designer gráfico. Então, fui bastante imergir um pouco nesse mundo. Até mesmo quando eu fui fazer a graduação, né, o meu primo também entrou na faculdade comigo, ele foi para publicidade e propaganda na São Luís também. Minha família também queria que eu investisse nessa área, né? Mas, tipo, não era isso, né? Eu sempre tive facilidade em biologia, né? Então, eu queria trabalhar... O curso da área da saúde que eu queria mesmo era biomedicina, né? Então, aí pesquisando, quando você está ali no vestibular, então você começa a pesquisar as carreiras, aí eu vi que era uma profissão que, tipo, na minha opinião, é uma profissão muito injustiçada. Tipo, a gente da enfermagem é desvalorizado, mas eles são injustiçados, porque eu acho que um biomédico, pelo que eles sabem, né, não ser valorizado tipo, mostra o quanto que hoje, na área da saúde, se você não for médico, você não é valorizado, né? Porque o biomédico está ali, né? Ele que faz o exame, né? Ele tá abrindo. Então, eu vi que ele estava sendo muito desvalorizado, não estava abrindo mais concurso, porque hoje você não vê mais concurso público para biomédico, dificilmente você tem um concurso, né, para biomédico. Então, eu perdi um pouco o interesse. E nesse processo, meus avós ficaram doentes, né? E eles fizeram um procedimento simples e morreram de sepse, né? Então, dentro desses processos, eu perguntei que profissional que trabalha, né, no controle de infecção hospitalar. Aí tem vários profissionais, aí dentro desse eu vi que o enfermeiro ele atua mais diretamente nesse controle, que as nossas ações podem ser influenciadas, né? Porque eu vi, por que minha avó morreu de sepse, né? Ela foi tirar uma pedra da vesícula e morreu de sepse,
né? Então, o que aconteceu? Será que, por exemplo, o médico não fez a asepsia do estetoscópio, foi lá, levou a bactéria, ou simplesmente alguém foi fazer alguma coisa na minha avó, não lavou a mão, ou a cirurgia, será que a cirurgia foi realmente segura? O né? local se foi adequado, né? Onde foi feito. Então, aí pesquisando, aí eu vi que o profissional que realmente estava ligado no controle de infecções ali era o enfermeiro, né? Então, assim, então eu vou fazer enfermagem. Eu já tenho essa pretensão já de gostar tecnicamente da área da saúde, dessa parte de biologia, do corpo humano, sempre gostei, né? Então, eu resolvi, prestei o vestibular e entrei. Então, a enfermagem ela veio por conta disso, né? Porque até então, você perguntar pra minha família lá, até hoje eles falam, nossa, a gente nunca imaginou que você ia ser enfermeiro, né? Porque, pensa uma pessoa nojentinha, assim, era eu. Das coisas. Nossa, pra caramba. E já tá tranquilo? Hoje tá. Não, só não curto aspirar paciente. Cara, eu falo pra você que eu curto. Nossa, aspiração. Até o pessoal, porque assim, o enfermeiro, durante muito tempo o pessoal falava assim, tem que ter estômago pra... Não, a gente tem que ter estômago, tem que ter tudo mais pra poder ficar na profissão. E existe uma limitação, que a gente é ser humano. Então tem profissional que eu conheço que até hoje, 30 anos de profissão, não consegue lidar, por exemplo, na hora que o paciente vomita na frente. Ele também tem náusea. Tem profissionais que têm dificuldade na hora de aspirar a traqueostomia, o tubo. Então, a hora que vê ali a secreção, tem náusea. Aí tem profissionais que têm dificuldade na hora, por exemplo, de trocar a fralda do paciente, fazer um curativo. Então, assim, cada um tem suas, vamos dizer assim, limitações, mas não impede que a gente não faça. Você vai fazer... Não faça. Né? E hoje o pessoal fala, né? Tem que ter estômago, né? Hoje o pessoal fala bastante nisso. Não vou fazer enfermagem porque eu não tenho estômago. E hoje, graças a Deus, né? A enfermagem já tem um leque grande, né? Então você diretamente não vai trabalhar com isso, Sim. né? Então você pode ir para hoje a parte de estética, gerenciamento, a parte administrativa, né? Você pode ir para a parte de telemedicina, consultoria. Então você tem um leque. Lógico que para você chegar nessa possibilidade, nessas opções, você tem que passar pelo básico, que é saber prestar assistência, tem que né? Saber tem que ter a bagagem toda. Tem um colega lá que trabalha em Tabatinga, ele tá fazendo graduação e eu já perguntei, e aí, tal. Ele falou assim, não, terminando, minha área é estética. Então, assim, ele já tá se preparando desde o início, que ele já se encontrou nessa área, então ele já tá fazendo o básico, o alicerce, para depois... tem uma colega da faculdade que eu vi que ela tá trabalhando com estética, ela postou, vou lembrar o nome dela, eu encontrei ela na pandemia, ela entrou através... se não me engano, da FAEP, para trabalhar no HC. Encontrei ela na UTI 4, a época que o HC tava com 4, era uma enfermeira loira de olho azul. Nossa, ela vai me matar se ela ver, eu não vou lembrar o nome dela. Ela é da sua turma? Não, ela é de outra turma que tava um ano a mais que a minha. A Pamela? Não é. Eu sei que a Pamela Mattioli, ela é sua turma. A Pamela é de ela Sertãozinho, tá de Sertãozinho. Ela fez aula na minha sala também. Nossa, o maior carinho pela Pamela. Ela tá fazendo estética. Estética. Então, assim, é uma área que tem crescido bastante. Como você falou, a enfermagem hoje, ela tem um leque de possibilidades, né? Enfermagem forense, enfermagem no APH. Eu gosto de UTI, você vai pra UTI. Você gosta de emergência. Eu quero dar aula. Você vai para docência. Muitos enfermeiros acabam também tendo como atribuição dar aulas, né? Curso técnico. Inclusive o Giovanni, além de ser enfermeiro, quantos anos já é enfermeiro formado, Giovanni? 2 anos vai fazer. 2 anos. 2 anos. E você estava atuando, fala um pouquinho para nós onde que você atuou, como que foi o processo. Foi fácil o primeiro emprego? Olha... Eu acho que eu vou ser aquele 1% fora da curva, né? Até tava comentando isso. O Instagram, né? Me possibilitou ter contatos, né? Então, minha rede de network é um leque bem grande mesmo. É uma rede bem grande. Então, isso facilitou eu entrar no emprego. Então, eu me formei... Eu fiquei 1 mês. Eu me formei, eu peguei minha colação de grau foi em janeiro. Peguei o meu Corém no finalzinho aí de janeiro também. Comecei a trabalhar em março. Então, mas em fevereiro eu já tinha passado no processo seletivo e estava nessa parte de entrega de documentações, né, nesses trâmites aí. Então, não demorou tanto para entrar no mercado de trabalho. Demorou para eu me acostumar na jornada de trabalho, né? Porque
Você sai da faculdade para gerenciar uma equipe, né? Você tem uma equipe de técnicos ali, você é visto ali no plantão como uma referência, então as pessoas vêm para você resolver todo ali o Resolvedor de processo. problemas, né? Então você ainda não aprendeu a resolver problemas, né? Você tá com essa imaturidade profissional, porque você tá com essa visão de estagiário ainda, né? Que até então, não sei resolver, professora, como que eu faço esse processo, né? Ou até mesmo dentro dos campos de estágio tem os próprios enfermeiros que ficam lá, né? Então, tipo, o que demorou foi isso, né? Eu tive um pouco de dificuldade nessa parte de virar a chave de estudante para profissional, né? Mas meu primeiro emprego foi na Santa Casa de Ribeirão Preto, né? Atuei lá na emergência, assumi a sala de politrauma, dei sorte de pegar um setor que eu gosto, né? De urgência e emergência. Dei sorte de ser um hospital escola, né? Lá então você tem tanto o programa de residência médica e lá eles têm a comissão de estágio, tanto dos internos de medicina, tanto dos estagiários de fisioterapia e enfermagem, né? Fui preceptor lá também, né? Então sempre recebia o estagiário, o interno de enfermagem no último ano, então tipo a gente aprendia junto ali, né? Sim. Tipo assim, ó, você tá se formando agora, eu acabei de me formar, então vamos caminhar junto aqui, né? Então foi legal. Então aprendi muita coisa. E Santa Casa é uma escola, né? Vamos combinar. Todas, né? Vamos combinar. Acho que Santa Casa é o primeiro. Se você pega como um lugar, você trabalha em qualquer lugar depois, porque ali você tem que aprender na marra, né? Você aprende e é um campo de possibilidades também, né? Tem muita coisa, você encontra muita coisa na Santa Casa. E você tem que estar aberto também para aprender, né? Que via de regra, Santas Casas são por exemplo, na minha cidade aqui, só tem um hospital, que é a Santa Casa. A maioria das cidades do interior é assim que funciona. Ribeirão é uma cidade que tem vários outros hospitais, mas ainda a Santa Casa é referência, por exemplo, para ortopedia, né? Para trauma. Para trauma. Então tem várias situações que vai ser encaminhado. Uma cidade, Ribeirão Preto, uma cidade que tem mais de 1 milhão de... Era a última vez que eu vi, talvez eu vou falar besteira, quase 800 mil habitantes. Então, assim, é muito grande. Quanto de trauma que tem durante o dia. Então, Santa Casa recebendo, né, essa quantidade, você vai ver bastante paciente. E para quem gosta ainda, nossa, meu zoinho brilhava. Nossa, brilhava. Porque é muitas possibilidades, né? O paciente vai chegar com trauma de crânio, vai chegar com trauma torácico, vai chegar com trauma abdominal, vai chegar com uma fratura de fêmur, vai ter aquele que vai chegar apavorado conversando, aquele que vai chegar inconsciente. Então, assim, são várias situações que você vai aprendendo. Aquele que chega apavorado, mas depois rebaixa. E fica inconsciente, que precisa ser entubado. Então, assim, e você teve esse primeiro impacto, né? De entrar e de repente, se viu dentro de uma unidade que você tinha que resolver os problemas. E você se sentiu bem acolhido, no sentido assim... Porque já tem o pessoal trabalhando lá, já está trabalhando bastante tempo. E de repente chega alguém recém-formado. Foi difícil esse começo? Foi difícil. Foi. Nossa, tipo, quando eu entrei, até agradecer, né, o Rafael, a Dalilé, que foram que deu... Porque é difícil você ter ser recém-formado e ter uma oportunidade, né? Acho que ainda tem este preconceito ainda de contratar um recém-formado, né? Lógico que determinado tipo de vaga você tem que ter uma experiência, né? Então você tem que cobrar, o gestor tem que ter um critério de seletividade ali para contratar o profissional. Mas acho que tem que ter essas vagas para os recém-formados, né? Todo mundo foi recém-formado um dia. Todo mundo. Todo mundo começou sem experiência um dia. Todo mundo. E eu tive muita dificuldade. E ao mesmo tempo que eu tive muita dificuldade, eu tive muito apoio por conta da internet, né? Graças a Deus, eu tive vários professores que me deram muito conselhos, né? Que foi me ajudando a desenvolver, né? Então, tive muita dificuldade, principalmente com os técnicos de enfermagem, né? Porque, para quem me conhece na faculdade, eu tenho um pouco de hiperatividade, sou um pouco hiperativo. Muitas vezes eu acabo fazendo as coisas um pouco sozinho, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade relacionada a trabalhar em equipe, né? É isso que foi uma barreira para mim, é saber trabalhar em equipe. Aí, no momento que eu entrei, eu queria muito para mim, né? E
por ser uma pessoa que sempre gostou de estudar e principalmente estudar tecnologias novas, né, trazer esses recursos, então você encontra barreira, principalmente numa Santa Casa, que muitas vezes você tem os profissionais mais antigos ali. E, ao meu ver, a enfermagem, muitas vezes, é uma categoria que muitas vezes não quer se aprimorar, né? Você tem poucos profissionais que vão se aprimorar. Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, né, da nossa profissão. Mas, cara, pensa numa pessoa que sofreu. Fui eu. Pra chegar ao ponto, tipo assim, não de maltratar, É ao ponto mesmo de não saber trabalhar em equipe, né? Tipo, você tem vários conhecimentos ali, mas tem uma forma de você passar esses conhecimentos para as pessoas, né? Então, muitas vezes, você acaba encontrando uma barreira aí, né? Até eu pego e falo, né, hoje. Com 3 meses, tipo, praticamente foi 7, 8 técnicos de enfermagem na minha coordenação para falar mal de mim, né? E, tipo, ser recém-formado 3 meses, você já tem uma demanda dessa lá, assim, o que eu estou fazendo de errado, né? A sorte que, como eu era uma pessoa bem proativa e com interesse, então o meu coordenador, seu Giovanni, vamos cá, vamos ver o que você está fazendo, vamos... Isso serviu, na verdade, para você chamar atenção, para ver o que precisava mudar. Porque só o fato de você reconhecer e falar assim que você não conseguia trabalhar com tanta facilidade em equipe, já mostrava que tinha alguma coisa que se você mesmo já reconhecia e talvez com a necessidade por conta disso você teve que correr atrás para poder... Nossa, total. E, tipo, foi uma virada de chave. Uma coisa também que influenciou foi o quê? Eu tava um pouco frustrado como profissional também, né? Na verdade, não era nem como profissional, porque eu tava começando agora, mas esse processo de residência, né, que você participou bastante desse processo, me frustrou pra caramba, né? Porque eu tava 1 ano, praticamente 2 anos me preparando pra residência, né? No meu sonho fazer cardiologia. Aí eu prestei a prova do Dante Pazzanese. Então, tipo, tinha muita expectativa em cima de mim, tanto pela internet, porque todo mundo sabia que eu estava estudando, todo mundo vinha pedir dicas de estudo, quais eram os materiais. Eu também fazia publicidade para algumas editoras que ofertavam esses materiais. Fazia pós-graduação também, né? Eu me formei, fiquei um tempo sem trabalhar, só estudando. Então, eu tinha muita expectativa, né? Ao mesmo tempo que eu tinha expectativa, eu tinha muito apoio, né? Então, você chega lá, você vê um monte de profissionais, a maioria lá na residência, né, no dia do vestibular, era recém-formado. Lá, eu até estava falando, né, no dia que eu cheguei lá, eu só vi lá os moletão, USP, Unicamp, né, Sírio, tinha bastante. Assim, pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Saí de lá do interior para vir de São Paulo, competir com essas faculdades grandes, né? E fiquei, né, com uma das melhores notas eu tive, mas eram só 6 vagas, acabei não entrando por conta de meio ponto, né? Então, eu estava me preparando, estava com uma expectativa muito grande que eu ia entrar, né? Eu estava confiante. Então, isso me fez duvidar das minhas habilidades, né? Dos meus conhecimentos. Então, quando eu entrei na Santa Casa, eu tive muitas dúvidas de quem era o Giovanni, né? Então, acho que foi isso que facilitou com que eu me fechasse para a equipe, né? Foi assim, pô, se eu não fui o suficiente, né? Então, por que eu vou ouvir eles? Ficou uma insegurança ali já. Não conseguia pegar um acesso. Sim, eu nunca errei um acesso, assim, né? Pegava pouco também na faculdade também, porque eu não focava tanto também em pegar. Eu era um tipo de aluno que, tipo, eu fazia uma IM pro professor ver que eu sabia fazer, porque era o tópico da disciplina, mas eu focava muito mais em lá traçar um eletro, para saber ler o eletro, de ver um exame do paciente, uma gasometria, para saber interpretar, de ir lá auscultar o paciente, sabe? Fazer a ausculta cardíaca. Eu focava mais nessas coisas do que realmente numa coisa técnica, né? Mas sabia fazer, porque é minha função também saber, né? Então, mas não focava tanto nisso. Então, tipo, eu fui muito. E quando eu comecei a trabalhar... Você sentiu que isso fez falta? Talvez mais IM, mais repetir essas técnicas que no estágio você falou assim, de repente vou deixar meio de lado. Você achou que fez falta nesse início seu? Para questão assim de segurança perante a equipe, tal assim ou não? Dos mais acessos, as coisas não? Você acha que
Eu acho que não. Tá aí uma pergunta. Será que fez? Porque do jeito que você colocou, de repente, tipo assim, você aprendeu a fazer o procedimento, mas como você não ficou fazendo tanto, por causa que são tantas partes que a gente tem que se aprimorar e aprender na graduação, a interpretação do eletro, porque assim, eu sempre fui muito de querer fazer o eletro e tentar entender o eletro. Só que é uma minoria que vai gostar do eletro, Vai gostar. não é? Então, você vai ter que fazer muita IM e mais o eletro, porque vai ser o seu algo a mais. Então, assim, talvez nesse primeiro momento você tenha sido mal interpretado pelo pessoal nesse sentido, assim, de não, essa palavra. não fazer mal tanto, interpretado. não fazer tanto técnicas, que tem técnicas que o enfermeiro pode fazer e o técnico também. E tem técnicas que é só o enfermeiro. Então, assim, muitas vezes quando você chega para começar a trabalhar, todo mundo vai te cobrar tudo, né? Desde a técnica básica até o avançado ali. Então, talvez tenha sido isso que deu aquela coisa, tipo assim, do pessoal querer te cobrar. Porque colocando dessa forma, realmente, porque eu deixei de fazer, porque às vezes assim, tem como você fazer essa medicação? Então, tipo, não era uma coisa que me interessava. Então, às vezes eu falava não. Em vez de, não, eu faço para te ajudar. Eu acho que faltou isso também na minha parte de empatia com o meu colega, né? Então, tipo assim, na faculdade eu falava, professor, eu fiz aqui, mas deixa pros outros, né? Fazer. Até porque tem que dividir, porque às vezes tem um grupo que tem 10 alunos, aí tem uma sonda, duas medicações, você tem que dividir para todo mundo poder fazer. O engraçado dessa IEM, Osmar, o que acontece? O meu internato eu fiz lá na Santa Casa de Pontal, né? E era a mesma coisa. Tipo assim, a minha professora Nayara, a gente era em 10, dividia, e Santa Casa de Pontal super pequena, então, tipo, não tinha muito o que fazer também, né? Mas ela dividia. Então, cada dia um tava num setor, 2 semanas um tava num setor. Eu era o único que não tinha um setor, porque eu falei, professora, eu não consigo ficar num setor só, entendeu? Por conta dessa também... depois que eu fui descobrir que eu tinha TDAH, tem essa também, né? Eu tava no plantão lá na Santa Casa, e o neuro virou e falou assim, um residente da neurocirurgia, virou e falou, eu acho que você tem TDAH, Giovanni. Eu falei assim, será? Né? Eu falei, vamos fazer um teste. A gente fez, aí deu, né? Aí... esclareceu muitas coisas. Muitas coisas aí da minha personalidade. Mas o engraçado é que lá na Santa Casa de Pontal, então eu não fazia parte. O que eu fazia? Eu chegava, eu assumia o plantão, eu ia em todos os setores, eu lia todos os prontuários, eu ia procurar um paciente interessante para mim, aí eu ficava lá no paciente, até fazia tudo que tinha que fazer. Então eu não tinha um setor. Você queria achar um estudo de caso todo interessante, todo estágio. Então tipo assim, aí eu mostrei também para a professora também o domínio, então eu consegui ganhar confiança para ter isso. Mas né? É a visão do aluno, né? Aquela coisa de querer aprender, vai sempre... É igual chega no estágio, o pessoal na minha época fala assim, vai ter um parto. Nossa, todo mundo queria ir lá para ver o parto, tipo assim, mas tem 2 banhos aqui para fazer. Não, fica fulano, tal, o resto vai lá para ver. Então sempre tem isso, de querer ver coisas novas, de, hoje eu vi tal coisa, vai ter uma cirurgia, o médico deixou assistir. Então tem esse lado do aluno querer de ver sempre o que é mais interessante, né? Porque é um mundo de descobertas. Não, né? E o engraçado é que eu nunca fazia uma IEM. Nunca no estágio. Aí geralmente, final de estágio, você tem o quê? A avaliação prática, né? Aí caiu lá, né? Aí eu falei assim, eu queria fechar com 10. Eu nunca fechei com 10 em estágio, né? Aí eu falei assim, não, é meu último estágio, eu quero um 10. Era difícil conseguir eu quero um 10. E pela minha caminhada durante o estágio, eu falei assim, eu vou ganhar este 10, né? Pela minha caminhada e tal. Aí chegou a avaliação, eu falei assim, não, eu preciso cair com um procedimento difícil, né? Aí dentro dos procedimentos difíceis que tinha lá, era uma passagem de sonda interal, tinha uma coleta de gasometria e uma sondagem vesical de demora. Eram os procedimentos mais difíceis que a professora tinha colocado. Assim, pelo menos um dos dois dá pra me mostrar pra que eu vim no jogo. Aí garantir meu 10, porque o meu foco era isso, né? Garantir o 10, né? Caí com uma IEM. Falei assim, é sacanagem, né? Eu não fiz 6 meses de IEM pra chegar na minha avaliação e fazer uma IEM. Aí eu falei assim, mas pelo menos, professora, eu vou fazer uma Ventugut, pelo menos, pra você ver que eu sei fazer, que é mais dificinho, né? Pelo menos, né? E não ganhei o 10, né? Ganhei 9,5. Por que eu ganhei os 9,5?
por conta disso, dessa questão de não querer fazer parte de um contexto, né? Porque o certo era eu, cada 2 semanas, ficar num campo de campo de uma especialidade. E por conta disso. ter. Então, você viu, eu foquei tanto nessa questão de demonstrar conhecimento, demonstrar técnica, que eu esqueci desse processo de coisa. E foi esse processo que me deu dificuldades quando eu entrei no meu primeiro emprego. São as etapas que o professor José Renato falou. falou, né? Que tem que passar porque não tem como pular, né? É. Mas tudo que você falou, Giovanni, garanto que muitas pessoas vivenciaram, porque é muito difícil você se formar e chegar já no ambiente, porque a graduação de enfermagem, como a gente disse, ela te dá uma posição de destaque na equipe no sentido assim, você é o responsável pela equipe. E a partir do momento que você é o responsável, todo mundo espera muito de você. Inclusive você espera muito de você. Então a cobrança é muito grande. E sempre vai ter essa questão assim. Eu passei por isso também, mas quando eu cheguei, tinha um diferencial que todo mundo fala assim: você é técnico, é bem mais fácil. Por quê? Você já trabalhou, você já sabe. Mas tem a virada de chave que é difícil de fazer. Porque eu sempre fiz o que tinha que ser feito. E de repente eu tenho que delegar o que tem que ser feito, eu tenho que pedir para fazer. Aí eu sempre fiz de um jeito, que eu sempre fiz, aprendi daquele jeito. Aí de repente eu vejo que está fazendo diferente, mas está fazendo a mesma coisa. Aí você tem que ter aquele olhar de poder entender, compreender a situação, digerir tudo aquilo, porque hoje eu sou técnico, amanhã eu sou enfermeiro. É difícil, porque são funções diferentes. Apesar das duas cuidar do paciente, mas cada um tem atribuições diferentes, que quando tive que fazer essa virada, não foi automático. Até hoje eu não consegui virar algumas chaves. Quando eu vejo, eu estou fazendo muita coisa que às vezes estou fazendo até algo a mais que seria da minha função hoje, porque eu não deixei de fazer, mas porque é de cada um. E eu, nesses últimos tempos, tive minhas andanças, que eu falo, depois para fazer a faculdade, trabalhei em Jabuticabal, depois fui mudando fui para Ribeirão, depois voltei para cá, Araraquara, agora Itabatinga. Então assim, eu pude ver várias maneiras diferentes de fazer a mesma enfermagem. Então você viu pessoas fazendo procedimentos lá em Pontal, lá em Jabuticabal, Guariba, que teve estágio, e agora Ribeirão você está vendo, não fugindo da técnica, mas meios, né, diferentes de fazer a mesma coisa. E isso a gente sempre vai estar aprendendo, porque às vezes você vai vir passar uma sonda, eu vou lá te ajudar e eu vou ver e falar: Giovanni faz diferente de mim. Aí você pega aquele toquezinho e fala: vou aproveitar para mim. Aí você vê o outro e assim vai acrescentando. Então essa dificuldade, tenho certeza que muitos que estão assistindo vão assistir depois, ou vão ouvir no Spotify depois, vão se identificar. Porque é uma situação bem complicada, né? Aí, só para fechar essa chave, né? Aí eu fui para coordenação com essa queixa do 7 técnico. E a queixa não era sobre a minha personalidade e tal, tudo. Era uma coisa tipo assim, tinha uma sonda para passar, aí eu fiz a minha avaliação, determinei uma sonda. Aí veio o técnico falando: você não acha melhor dessa forma? Aí você sai tipo assim, mas eu aprendi. Talvez não foi como eu posso falar? Foi mais uma questão de segurança, eu acho que a resposta. Eu aprendi desse jeito, então, tipo assim, eu não tenho experiência para poder expandir, né? Abusar um pouco mais dos procedimentos, tentar fazer. Então, eu vou no que é o certo, né? Então, era isso. Então, o paciente tinha uma indicação de procedimento, eu sabia fazer o procedimento daquele jeito. E o técnico veio, talvez, me mostrar de uma forma melhor. E eu não soube pegar... captar naquele momento isso. Ali. Não teve aquela segurança de, tipo assim, ainda não tinha aquela vivência com ele ainda, para de repente falar assim: não, vou na dele que vai ser melhor. Então, mas hoje, por exemplo, quando eu saí da Santa Casa, totalmente diferente. A equipe, eu consegui
né? Fazer parte da equipe, eu trouxe a equipe comigo. Hoje eu trabalhava super bem com eles, a gente conseguia se comunicar, né? Com poucas palavras, porque eu acho que é uma equipe que se comunica com poucas palavras porque ela tá unida. Então a gente sabia o que tinha que fazer. Os técnicos sabiam, o Giovanni vai fazer um curativo, ele gosta de fazer o curativo dessa forma. Então já deixava pronto ali pra mim da forma que eu gostava de fazer, entendeu? Assim, da forma que eu sempre ajudava eles. Então eles sabiam também, o Giovanni não gosta de fazer esse procedimento. Então não vamos chamar o Giovanni para poder ajudar a gente. Então vamos reorganizar o setor. É então, conhecimento, né? Um vai conhecendo. Porque às vezes dentro da equipe de técnicos, tem 4 técnicos. E um, por exemplo, não gosta de fazer... não gosta de ficar na central de material. Por exemplo, quando eu trabalhava na UPA, lá cada dia um era escalado. Então tinha um na medicação, um na sala de urgência, tinha um na central de material, tinha um na triagem e tal. E era assim, e um nos quartos. O dia que eu tava na sala de urgência, eu tava no céu. Nossa, dia da medicação, maravilha. E tinha alguns que não gostavam de ficar na urgência. Aí então o que eles falavam? Osmar, tal dia eu tô na urgência. Quer ficar lá pra mim? Eu já tô lá. Na hora. Então assim, eu trocava porque eu tinha afinidade com o ambiente de urgência. Eu gostava. E a pessoa às vezes não tinha aquele prazer de estar ali. Então... A chefe estava de acordo? Tá de acordo. Vamos embora, vamos trocando. Castigo pra mim é deixar eu na triagem. Na triagem. Nossa. Hoje eu aprendi a gostar da triagem. Mas castigo pra mim era triagem. Nossa, não me deixa na triagem. Que pelo amor de Deus. No estágio, principalmente, né? Nossa. Mas hoje você entende que lá na triagem, se você com a visão de enfermeiro, dependendo do centro que você estiver trabalhando, em 10 minutos você faz um eletrocardiograma da pessoa. Da chegada dela com o início de dor, você consegue respeitar o tempo de janela para você fazer um trombolítico e salvar a vida dela. E controlar o fluxo dentro do hospital. Porque você sabe o que é urgência e o que não é urgência. Hoje, lá no meu emprego atual, eu estou entendendo essa necessidade da triagem, né? Porque eu sei que eu tenho 8 leitos de emergência. Aí chega um paciente que vai ocupar o 9º leito, mas eu não tenho esse leito. Mas será que ele tem realmente um critério para aquela sala? O que eu posso fazer para não colocar aquele paciente na sala? Então eu consigo. Eu tenho 8 leitos. Agora chegou 2. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 8 leitos. Eu tenho 6 pacientes já no leito. Só tenho 2 leitos vagos. Chegou um paciente. Mas será que eu vou colocar esse paciente e só ficar com um leito? Mas eu tenho também a demanda da rua. Será que o SAMU vai chegar com trauma? Então não é melhor eu deixar um leito vago para chegar de trauma? Então você consegue entender mais essa logística. Você consegue ter o plantão na mão, porque você sabe que o que está na urgência, eu tenho 8 lá ocupando os leitos. Dos 8, eu sei que 2 já estão prestes a sair. Então eles vão ser, a gente fala, bola da vez, que vai sair daquele leito, já vai poder para a enfermaria. Então é o protocolo de Manchester que usa lá. É o protocolo de Manchester. Então você consegue ter uma noção, né? Então assim, é importante. Às vezes não é o melhor lugar para você ficar na triagem, mas é o lugar da onde você consegue ter uma visão geral do seu setor. Então você consegue saber quem chegou, quanto tempo está demorando para atender. Você sabe que aquele que chegou você vai precisar deitar ele. Você sabe que a ambulância chegou, aquele chegou com cólica renal, não dá para ficar esperando demais. Então você consegue ter uma visão ampla, né? Mas não eu concordo que eu também quando tinha triagem e era o colega falou, eu tô na sala de urgência, eu falei, pra lá que eu vou. Entre triagem e sala de emergência nem pergunto, já tô lá na emergência. Mas são afinidades, né, Giovanni? São afinidades. Isso no início do estágio, se a gente já vai começando a ter uma noção, e depois quando você tá trabalhando, aí você tem as certezas, né? Fala, não, esse é o lugar, esse é o meu quadrado. E depois que eu fui com a escuridade de emergência, né, o que eu quis? Né, entender todo o processo do atendimento, desde o paciente que sofreu o acidente lá na rua até o paciente receber alta, né? Então, tipo assim, eu quis passar por tudo. Então, porque assim você consegue compreender o serviço do outro, né? Você só consegue compreender o serviço do outro quando você faz o serviço do outro, né? Vê os dois lados. Vê os dois lados. Então eu entendo, por exemplo, hoje eu tô também no resgate, né? Então eu entendo que a gente precisa no APH
fazer um atendimento bem feito, estabilizar realmente a vítima, levar essa vítima estabilizada, não é só pegar a vítima e levar ela para o hospital, não. Eu preciso estabilizar ela para ela conseguir ter um bom acesso à saúde, no serviço dentro da emergência, para dar tempo dela chegar, se alguma coisa acontecer grave, dá tempo dela chegar num centro cirúrgico. Então, hoje eu já trabalhei no centro de trauma, já trabalhei agora na triagem, que te ensina, a triagem te ensina a desenvolver raciocínio clínico. Te ensina. Aí, atendimento de rua. Então, o meu objetivo é passar por todas essas fases, porque aí você consegue compreender todo o fluxograma do paciente, né? E entender também o lugar do... Porque o que falta, na minha opinião, o que falta na enfermagem é se colocar no lugar do outro, né? Porque o meu plantão de manhã eu passei uma pendência, mas você não sabe como foi o meu plantão da manhã, entendeu? Então por que o da tarde vai reclamar? Igual o noturno. Ah, mas o noturno não fez, tem 12 horas, mas você sabe como que foi esse plantão noturno do coisa? A gente sabe que o plantão noturno é redução de escala de funcionários, serviço de imagem é mais lento, serviço médico também, que reduz. Então, tipo assim, muitos hospitais, por exemplo, fisioterapeuta, você não tem de madrugada um fisioterapeuta muitas vezes, você não tem um nutricionista, um psicólogo, entendeu? Então, é um serviço mais lento. A gente tem 12 horas, mas é um serviço mais lento. Então, acho que falta colocar um pouco na parte do outro, assim, eu sempre bati na tecla assim, plantão, e eu cheguei lá no HC, tinha uma chefe que falava isso. Gente, plantão é continuidade. Então não deu para fazer, é lógico que existe o bom senso e existe aquele colega que vai dar uma encurtada no braço para não fazer, mas via de regra, plantão é continuidade. Se eu peguei o plantão durante uma emergência, eu vou seguir ali até que estabilizou. Agora eu vou colocar no papel porque registrar o que aconteceu, chegou no meu plantão, eu vou fazer depois. Ah, ficou isso para organizar, o colega que vai organizar. Ah, não deu para fazer essa sonda, tal. Então tem que ter essa empatia. Mas é uma questão assim, Giovanni, que vai em janeiro agora são 20 anos de formado, trabalhando na enfermagem, entre técnico e enfermeiro. Mais 4 aposenta? Não aposenta porque mudou a lei, agora vai mais trocentos anos. E mais 2 anos de estágio. São 22 anos já vivenciando o ambiente de enfermagem. Isso aí que o plantão da noite deixou para o do dia, o que do dia deixou para da tarde, o da tarde deixou... Sempre vai haver. Porque onde trabalha bastante pessoas, são várias formas de pensar diferente. Então, sempre vai ter esses atritos. O Giovanni, a gente estava falando em relação a conhecimento. Você falou aí um pouquinho que agora você está trabalhando no centro de trauma, mas eu sempre vejo suas postagens e você também acabou entrando para uma área que eu sou apaixonado, que eu trabalhei 5 anos como técnico no APH e eu vejo que agora você também está trabalhando no atendimento pré-hospitalar. Tá ainda ou você agora está só no centro de trauma? Como que tá? Tô ainda, trabalho no resgate da Unimed de Ribeirão Preto e... não tenho assim, muito o que falar, porque, tipo, você vê uma ambulância, quando você realmente é apaixonado pela PH, aquilo te vibra, te dá uma adrenalina, principalmente quando eu tenho esse tipo de ser hiperativo, né? Então, a PH é a minha vida, né? Eu vejo, né? Eu tô hoje no centro de trauma intra-hospitalar por conta disso, para desenvolver mais ainda as habilidades e tal, mas o meu foco mesmo é o pré-hospitalar. O pré-hospitalar eu acho que parece que muda uma chave na minha cabeça, que eu não sei explicar, mas muda uma chave assim, né? O pré-hospitalar você sempre vai usar tudo que você aprendeu e algo mais. Porque você vai ter que sempre fazer o seu melhor nas condições e no ambiente que você tem. Então, assim, todo conhecimento vai ser usado. Toda a técnica que você vai conseguir improvisar alguma coisa, você vai ser usado. Tudo, a quantidade de mãos que se você tiver disponível no APH serão usadas. É o que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? Isso nos ajuda a improvisar, né? A gente pode ter uma formação no melhor hospital possível, mas a gente acaba trabalhando em um, então a gente tem que saber improvisar com o conhecimento que a gente tem. Eu acho que é aí que nos norteia se a gente tá no caminho para ser um bom profissional ou não, né? Saber trabalhar com o que tem. Com o que tem. E da melhor forma. A ferramenta que tá na mão, né? Se eu tenho, né, professor, eu sempre cito isso aqui, vão falar, nossa, careca vai falar isso de novo. Mas sempre cito a frase do professor Cortella, faça o seu melhor nas condições que você tem, quando não tem condições de fazer melhor ainda.
né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. A gente tinha falado, Giovanni, sobre imersão, né, no mercado de trabalho. Você explicou aí uma dificuldade que você teve depois que entrou, né, de adaptação, coisa que todo mundo vai ter, mas você não teve aquela grande dificuldade para conseguir o primeiro emprego. Mas uma dificuldade que eu vejo que é quase de todos, né, que vão começar, é aquela insegurança que a pessoa fala, o que, que eu preciso saber quando eu começar a trabalhar? E nisso você está começando um projeto novo, né? Que é um site que você está lançando. Deixa eu ver se eu vou falar o nome certo, aí você me corrige. Giovanni, o que é o site Meu Primeiro Plantão? Então, Osmar, realmente, foi pensando nessa minha insegurança, né, e as dificuldades que eu enfrentei durante o meu primeiro plantão pós aí faculdade, assumindo um plantão mesmo como enfermeiro, que eu resolvi. Essa ideia faz mais ou menos, desde quando eu me formei mesmo, quando eu estava, durante a graduação, eu estava com essa ideia, né, de fazer o meu primeiro plantão, mas aí eu pensei, como que eu vou falar sobre o meu primeiro plantão, sendo que eu ainda não tive o meu primeiro plantão, né? O que que eu vou abordar nesse tipo de conteúdo? O que que eu vou fazer? Então, eu resolvi ganhar mais experiência, assumir mais a questão assistencial. Então, eu vi, né, que eu tive dificuldades, e essas dificuldades, como você falou, vários outros estudantes também, profissionais, que estão sendo colocados agora no mercado de trabalho, seja ele enfermeiro, técnico de enfermagem, tem muitas dificuldades. Então, eu tive essa ideia de fazer essa plataforma online, Meu Primeiro Plantão, que é um site gratuito, que qualquer profissional consegue acessar ele do celular, para tirar suas dúvidas, para conseguir se nortear. Então, o Meu Primeiro Plantão é um site que vai ajudar o profissional, através de conteúdo sistematizado em textos e vídeos, a tornar um profissional mais seguro e, principalmente, né, confiar no seu potencial. Porque eu acho que, quando eu assumi meu plantão, eu tive muitas dúvidas das minhas habilidades, né? Se eu era realmente capaz de estar ali, né, no centro, saber gerenciar a equipe, saber prestar os cuidados necessários ali. Então, se você não acredita no seu potencial, naquilo que você tem, você não consegue gerenciar uma equipe, porque você começa a gerar dúvidas na sua equipe. E quando a gente se trata também de pacientes, né? Porque quando a gente assume um plantão, a gente está ali falando de pacientes, né? Se a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, a equipe médica não confia em você, que é um enfermeiro, porque eu vejo o enfermeiro como o elo, né, da equipe multiprofissional. Gosto de usar esse termo também, que é o que une tudo. É, né? O que une tudo. O enfermeiro é o que une todo mundo, é o que sabe se comunicar com todos, na verdade, eu acho que, na minha opinião. Então, se a equipe não tiver como uma figura ali segura, elas não vai chegar em você para apresentar quais são as dificuldades que está tendo ali no plantão. Então, isso vai dificultar mais ainda. Então, o Meu Primeiro Plantão, ele vem com isso. Então, através do site, ele vai ter vários tipos de conteúdos, não só meu, mas vários outros tipos de vários outros professores e profissionais estão elaborando alguns textos, dicas de como se posicionar diante da equipe, de como realmente você tem que... Quais são as ferramentas que você precisa utilizar para gerenciar uma equipe, a parte de conhecimento assistencial também. Então, como que o que você precisa saber para poder ter segurança, para poder, no mínimo, executar o básico numa avaliação de feridas, ou aplicar uma medicação. Será que todo paciente pode fazer uma intramuscular? Pode fazer uma endovenosa? Quais são os cuidados? Estou com um paciente com catéter venoso central. Qual é o cuidado que eu tenho que ter com esse catéter, entendeu? Eu tenho que fazer ali a lavagem fiz uma medicação, vamos supor, você acabou de falar agora, uma glicose, né? Que cuidado que eu tenho que ter? Será que eu posso fazer a glicose e deixar o acesso lá? Ou eu tenho que lavar esse acesso? Como que eu lavo esse acesso? Porque tem essa dificuldade também, muitas vezes, né? Então, o Meu Primeiro Plantão, ele vem para ajudar, né? A tirar essas dúvidas, a se posicionar melhor, ter mais segurança, né? Além de ser um site também com fontes seguras, né? Não é qualquer site aí que vai estar na internet, então é uma fonte segura. Então, ele vem para sistematizar, ajudar os estudantes, os profissionais a migrar, né? O estudante virar essa chavinha de estudante para profissional, enfermeiro ou técnico de enfermagem. Que legal, Giovanni. E já está no ar? Ou daqui uns dias? Como que tá? Não. A plataforma vai estar online agora, dia 3. Dia 3 de novembro ela vai estar disponível. Então, a partir aí das 18 horas da noite, você já consegue linkar nela. E é totalmente gratuito.
Lá do seu Instagram já vai conseguir também ter o link para ir pro site. Isso. Só se você entrar lá na minha bio, vai estar o link que vai te direcionar lá. O legal também é que o site ele vai fazer um link com todas as minhas plataformas, né? Então hoje o Fala Enfers, né? Literalmente hoje virou uma empresa, né? Uma questão que veio de zoação. Hoje pegou. Fala Enfers. Pegou. Você acredita? Você acha que uma das coisas que eu mais acertei na internet foi esse bordão, Fala Enfers, né? Então você consegue entrar. Então qual que é a ideia do site? Eu entrei lá, tô com uma dúvida como que eu colho uma gasometria. Então tem lá um texto. E hoje eu entendo que tem processos diferentes de aprendizado. Então às vezes você gosta de aprender de uma forma visual. Você gosta de assistir um vídeo para aprender um procedimento. Às vezes tem um que gosta de ler para aprender o procedimento. Então, tipo, tem processos diferentes de aprendizado. Então, eu pensei nesses estudantes também. Então, tem lá o link, você abre o texto, tem um artigo lá que está falando sobre essa coleta de gasometria, mas logo abaixo também vai ter um link que vai te direcionar para o canal do YouTube, onde vai ter uma aula te explicando como que é o procedimento. Então, tá tudo interligar. Então você vai conseguir migrar em todas as redes sociais aí e encontrar a melhor forma de aprendizado. Que legal, Giovanni. E o Giovanni, como estava falando, ele atuou, né, já quase 2 anos de formado, já atuou no politrauma dentro, né, do atendimento intra-hospitalar. Hoje ele está dentro também do intra-hospitalar, mas num hospital particular. Está atuando no APH, né, dentro do atendimento pré-hospitalar da Unimed, né? E ele também é professor, né? É professor do curso técnico lá em Sertãozinho do ITEC. ITEC, Instituto Crescer Mais. Também sou super grato porque você sair da faculdade já e lecionar, né, é uma responsabilidade, né? Sim. Porque a gente está formando. E eu vejo que a gente é o reflexo do ensino que a gente tem, né? Assim como os meus alunos vão refletir o professor que eles né? Porque leva o nome da escola, quem é os professores daquela escola, né? Então vai ditar quem são os seus alunos, né? E tenho aprendido muito, principalmente nessa forma de saber transformar, porque uma coisa que a gente fala, né, a Maura falava muito, tanto a Maura, tanto a Gabriela, que é pegar o mesmo conhecimento e saber passar de formas diferentes para populações diferentes. E quando a gente está num curso técnico, né, a gente tem vários tipos de pessoa ali. A gente tem adolescente que está cursando ainda o ensino médio, que está lá às vezes por uma obrigatoriedade dos pais, né, que quer que faz alguma coisa. Você tem pessoas ali que quer mudar realmente de vida, né, que são pessoas ali acima dos 30 anos, que quer ter uma melhoria de sua qualidade de vida, mas são pessoas que acabaram, que não têm uma habilidade muito grande com os estudos, porque precisou deixar os estudos de lado para poder sustentar a família, né? Então, tipo, você precisa saber trabalhar com todo esse público e levar o mesmo conhecimento, né? E como eu falo, como a gente está na enfermagem é vidas, então, tipo, realmente a gente não pode errar, a gente não tem essa janela, né? Então, você tem que saber realmente o que você está falando e que a pessoa saia de lá, o aluno saia de lá sem dúvidas. E a escola me deu essa oportunidade de desenvolver, né? Eu estava vendo hoje, preparando algumas coisas para... Essa semana, preparando algumas coisas para a internet, eu estava vendo os meus vídeos anteriores, né? Eu falei, vou lá. E hoje você consegue se desenvolver, eu consigo me desenvolver melhor. A minha comunicação ficou melhor, a minha expressão diante da câmera ficou melhor, a segurança de passar o conteúdo ficou também melhor, né? Porque até isso influencia, né? Porque, tipo assim, se você for no hospital, eu converso com todo mundo, entendeu? Desde a equipe médica até o pessoal da limpeza, da recepção, o porteiro. Então, eu tenho, né, essa habilidade de conversar, de cativar as pessoas, né? Então, eu consigo. E muitas vezes, eu tive muita dificuldade nisso também, Osmar. Porque às vezes a pessoa vê o Giovanni da internet que tá ali fazendo um vídeo de comédia, e tipo assim, será que esse moleque ele domina o que ele tá fazendo pra estar numa sala de emergência? Vai questionar a seriedade, né, do profissional. Nossa, Osmar, é o que eu mais sofro.
As pessoas não me dão credibilidade por conta da internet, por conta dessa questão dos vídeos. E também por ser uma pessoa, tipo assim, que conversa com todo mundo. Eu tô sempre sorrindo, né? Mas é o que eu falo. Eu tô sempre sorrindo porque é um ambiente que realmente... É pesado, né? traz um déficit da nossa saúde mental, né? Prejudica bastante. Então, pra que eu vou sair de casa pra ficar emburrado? Pra que eu vou sair de casa pra só conversar com o meu técnico, só conversar com o meu colega enfermeiro, só quando for nesse... Não, sempre é bom você saber quebrar. Então, você tem que ser esse profissional pra saber quebrar essa esse clima pesado que tá tendo. Então, as pessoas veem isso como uma questão, às vezes, de insegurança, né? Então, tipo... Lógico que a hora que chegar um paciente crítico, você vira a chave, você toma a postura, né? Você tem que saber coordenar, preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo, tá? Mas as pessoas acham que o enfermeiro bom ele tem que ser aquele que tá o tempo todo burrado. É aquele que não fala oi, é aquele que só manda. Aquele é um enfermeiro bom. Ele né, é alvo de críticas, por quê? Porque ele só tá delegando, né? Ele não tem essa empatia. Mas também é o enfermeiro que é o respeitado. Aquele que tem a abertura com o técnico e que quer trazer a equipe, que quer ensinar, ele não é tão respeitado. Então, é a minha visão. Giovanni, eu compartilho de muito do que você falou. E assim, se você fizer, você vai ser julgado. Se você não fizer, você também vai ser julgado. Se você fizer do jeito A, B, vão te criticar. Se você fizer do jeito C, D, também vai ser criticado. Então, assim, faça sempre o seu melhor nas condições que você tiver ali e sempre o seu melhor para o paciente. Pode ser que vai agradar muitos da equipe, pode ser que não vai agradar. Às vezes você vai ter que tomar algumas atitudes e algumas posturas que vai desagradar em relação a maioria, mas o importante vai ser fazer o que é o certo. E o certo é o certo, não existe o meio certo. Não existe. Né? E uma coisa que eu observei é o seguinte, na faculdade, eu não sei, eu acho que os professores colocam muito medo na gente de técnico de enfermagem, né? Porque fala assim, o enfermeiro não manda um técnico embora, mas um técnico junta com 6 técnicos manda... É a analogia do time de futebol. Bem essa. E o que eu percebi foi o seguinte, se você chega, vamos supor, né, o cenário recém-formado, seu primeiro emprego, seu primeiro plantão, você chegou lá, você fala para a equipe, vamos fazer isso, a equipe vai te taxar, é recém-formado e quer mandar, mas não sabe nada, entendeu? Então ele vai te crucificar. Se você chega lá, como que faz o procedimento, né? Como que vocês fazem aqui? Eu sei fazer, mas como que vocês fazem? Eles vão te taxar lá, viu? Recém-formado e não sabe fazer o procedimento. Então, não tem, sabe? É difícil você encontrar. Vai ter várias situações, né? Não vai ter jeito bom. Mas essa questão, Osmar, tipo assim, pelo meu perfil, há 2 anos formado, eu tenho muito orgulho do meu corpo, porque no Brasil a gente tem essa cultura, né? Que é errado você se autovalorizar, né? E eu me autovalorizo bastante, que isso é uma forma de eu ter autoconfiança em mim, né? Não é uma questão de ego, é uma questão de valorizar a sua história. Só você sabe a sua história, você sabe o que você precisou sofrer, então você tem que se valorizar. Os degraus que você teve que subir na escada para poder... Todo mundo. Então, eu acho que você mesmo tem que se autovalorizar, né? Lógico que você não vai engrandecer, se achar melhor do que o outro, mas você tem que achar a sua jornada incrível, porque é você que está escrevendo ela, entendeu? É só você que vai ler ela, né? Os outros são só espectadores. Então, o que acontece? Eu gostava muito de estudar, igual você falou no começo. Então, com 2 anos de formado, eu tenho um currículo profissional muito bom, principalmente teoricamente. Teoricamente, eu tenho uma base muito boa, né? Lógico que todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? E é legal. Uma coisa que eu aprendo bastante, por exemplo, a pH. A melhor forma de se aprender com a pH é com o socorrista, com o condutor. Eles sabem uns negócios lá, umas técnicas lá. As melhores imobilizações, você vai ver o condutor socorrista, o técnico fazendo, porque eles fazem muito. Muito! Eu aprendo pra caramba, sabe? Eu tenho lá... Você já viu o livro do PHTLS, né? Tem 1000 e pouco. Eu li aquele negócio inteiro. Então, teoricamente, eu tenho uma base boa que vai me ajudar, na hora que eu tiver uma intercorrência, a desenvolver um raciocínio ali pra usar. Mas, tipo assim, acho que hoje a enfermagem não gosta do enfermeiro inteligente,
entendeu? Eu acho que o enfermeiro inteligente, ele é taxado como aquele que precisa fazer medicina, né? Acho que as pessoas ainda não aceitam esse termo, o enfermeiro, ele é inteligente, ele sabe, não é inteligente, acho que não é essa a palavra, é saber enfermagem, né? Eu acho que quando você faz uma enfermagem que é enfermagem, incomoda as pessoas, né? Eu sou muito mais valorizado por conta dessa questão de conhecimento pela equipe médica, que me reconhece pra caramba, do que da própria enfermagem. Literalmente, isso é nítido em todos os empregos que eu vou, eu sempre sou reconhecido, principalmente na Santa Casa. A Santa Casa eu criei um vínculo com os residentes lá, que você não tem noção, tipo, até hoje, né? Os residentes da clínica médica, cara, eles dominam tudo, a clínica médica. É a base. É a base, meu. A base eu vi não que tem... eles dominam tudo. O quanto que, por exemplo, você tem um cirurgião ali que não sabe tratar uma hipotensão, aí você precisa da clínica para ajudar eles ali. A clínica é tudo. E eu aprendi, porque assim como eles eram R1, R2, estavam aprendendo, então eu grudava. Então, tipo, ultrassom, hoje eu fiz o curso, mas eu aprendi ali com eles, entendeu? Chegou ao ponto de eu ajudar a ensinar eles, os internos da MED, né, da Barão de Mauá, eles vinham pra Santa Casa e já sabiam o meu nome. Já, a gente vai pra Poli porque lá o Giovanni ele ensina a gente a passar sonda. Lá o Giovanni ensina a gente a ver no ultrassom, a funcionar com ultrassom. Eu ensinando os residentes também a funcionar com ultrassom, assim também como eu aprendi, né? Então, tipo, assim como eu era criticado, né, por usar o ultrassom por funcionar uma jugular, mas enfermeiro bom é aquele que não funciona de ultrassom. Mas eu falei assim, pô, cara... Eu falei essa semana, Giovanni, acesso bom é acesso pego. Né? Se foi com ultrassom, né, mas você tem ali disponível ultrassom numa dificuldade, você vai usar. É tudo, as ferramentas. Para melhorar a qualidade assistencial pro paciente, Sim. Entendeu? A experiência dele. Eu prefiro pegar com ultrassom, mas pegar uma vez só, do que eu ficar furando 3, 4 vezes, entendeu? E isso me abalou tanto, pra você ter noção, quando me falaram que eu era enfermeiro Nutella, né? Porque eu vinha... Você já passou sonda interal com ultrassom? Interal, não. Cara, é top. Eu sou geração top. raiz, então. Top. Cara, não tem erro. Não tem erro. Você consegue visualizar a passagem, você consegue confirmar. Não tem erro, entendeu? Não tem erro. Aí eu levei essa titulação, enfermeiro Nutella, e isso, tipo assim, eu já tava abalado, frustrado por conta da residência que eu tinha reprovado, né? Porque eu pensava que eu só ia ser aceito lá no meio de tecnologia, no Sírio-Libanês, no Dante, porque lá era o meu universo, né? Aí você vai pra uma Santa Casa que não tem tanto recurso, aí você vem com tecnologia e você é julgado por essas tecnologias, por esses conhecimentos a mais. Então o reconhecimento vinha pela equipe médica, que achava legal, né? Então, ao ponto de, não, deixa o procedimento aqui, vamos esperar o Giovanni. Que hora que o Giovanni assume o plantão? Então ele pega depois com o ultrassom, sabe? E tem uma enfermeira da pós, a Ju, ela foi muito, tipo, importante nesse período, né? Hoje ela é professora da São Luís, a Juliana. Ela fez pós comigo, e hoje ela supervisiona estágio lá na São Luís. E ela falou algo tipo assim, ô Giovanni, quão importante é, né, você ter, né, uma ferramenta, né, que é caro, e um profissional que sabe comandar essa ferramenta pro bem do paciente, né? Então, tipo assim, isso me ajudou muito a destravar. Aí depois desse áudio, sempre quando eu tô pra baixo, eu sempre uso, porque é um áudio bem top mesmo, assim, que ela me mandou, assim, bem importante. Pegou bem na veia. Né? Que foi... Assim, que bom, né? Que bom que você sabe mexer. E a partir do momento que ela falou assim, que ela se via realizada em mim, eu falei assim, pô, olha a influência que eu tô tendo, né? Ela já foi pro Amazonas, ela já tem mega de um currículo, ela é super inteligente e ela se sente realizada num procedimento que eu sei fazer e ela não. É esse tipo de profissional que a gente precisa, né? Que a gente se sinta realizado no outro. Eu não posso fazer, mas ele tá fazendo. Nossa, que bom que ele tá fazendo, né? Então acho que falta isso na enfermagem. É a união, eu sempre falo, Giovanni, porque às vezes a gente pensa assim, por si só, a enfermagem é muito maior do que eu, é muito maior que você, é muito maior que muita gente. Só que a enfermagem somos todos nós. Né? Nós fazemos. Se eu quero uma enfermagem melhor, eu tenho que fazer, né, que ela seja. Como que eu faço?
no meu plantão. Faço do meu jeito, seguindo o que eu aprendi, ensinando o que eu sei, aprendendo o que me ensino, respeitando os meus valores. Só que você sempre vai encontrar desafios. Você falou, hoje está atuando como professor, você falou também para mim em off que está buscando aí um futuro mestrado também, já está nos planos. Já esteve nos meus também, hoje está num plano mais remoto, mas ainda não saiu totalmente. Mas a visão que eu tenho hoje, talvez por estar já imerso no mercado de trabalho já há tanto tempo, é de que, mas isso é uma visão bem minha, o artigo científico, ele é feito para quem? Né? Ele é feito para poder acrescentar na ciência, aumentar o conhecimento, empoderar a enfermagem ou a especialidade que está fazendo o artigo, seja outra categoria. Mas ele só vai ser bom mesmo o artigo quando ele for de fato chegar lá na ponta final, que é bom para o paciente. Se aquilo que você estudou, se aquilo que você defendeu de tese for efetivo na cura de um paciente, efetivo na triagem daquele paciente, efetivo na vida da pessoa que financiou aquele estudo seu numa universidade pública. Então, assim, na minha visão hoje, eu vejo já um movimento de desencastelamento da academia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo a academia, aqueles que faziam artigos científicos, aqueles que estudavam, os cientistas ficavam lá dentro das academias, só que o conhecimento não passava o muro para chegar. Hoje com a internet ele ultrapassa. Então assim, hoje eu não me vejo tanto com a possibilidade de ser um produtor de conteúdo no sentido assim, ele vai produzir um artigo que vai mudar. Não, mas eu vejo pego muito o exemplo do professor Clóvis de Barros. Ele fala que ele não é um filósofo, ele é um explicador. Então, se eu conseguir ler aquele artigo, entender o que ele está querendo e conseguir aplicar ele no meu dia a dia e fazer a diferença para o paciente, já vai ser um grande feito. Só que eu vejo assim com muito bons olhos essa saída dos artigos, da ciência extramuros das universidades, porque é lá que ele tem que fazer efeito. Durante muito tempo ele era feito lá só para alguém ter um título de mestre ou título de doutor. Então assim, espero que você consiga fazer, espero que eu consiga também um dia fazer. Vou te falar assim aqui, assim como essa colega se inspira em você, eu também me inspiro, cara. Eu vejo você fazendo a parte de influenciar nas redes sociais, o quanto que é difícil hoje você se expor, colocar a cara, né? Hoje eu tô aqui com esse projeto aqui, mas não é fácil. Para quem vê, falar, você fala bem. Não é que fala bem. Eu falei muito para tentar conseguir falar razoavelmente. Você é inteligente. Não é que é inteligente. Você buscou bastante. Então, assim, não é facilidade por facilidade, dom. É sim trabalho. E assim eu vejo que você vai atingir seus objetivos lá na frente. Vou usar uma frase que eu não vou lembrar o contexto certinho, literal, mas eu vou lembrar o que ela quis dizer. A professora Munira falou um dia para mim na sala. Ela estava mexendo no projetor e eu fui fazer uma pergunta, falei para ela que eu tinha feito na época do projeto Minutos que Salvam e tal. Ela virou e falou: Zumar, vou falar uma coisa para você. Nunca perca essa vontade que você tem de aprender, de ensinar, de conhecer, porque isso é contagiante. Cara, ela falou isso pra mim, aquilo foi uma injeção de ânimo. E eu sempre lembro disso, e isso serve pra você que é alguém que apanha bastante, como você falou, por estar tentando fazer algo diferente. Mas, outra frase que não é minha é de Gandhi, que ele fala, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Você quer ver uma enfermagem mais tecnológica? Seja ela, independente dos desafios, faça. Assim como você está fazendo. O site que você está lançando é outra coisa para ajudar, para agregar. Fala novamente como que o pessoal vai poder acessar. Dia 3 vai estar no ar a partir das 18 horas. A partir das 18. E, tipo assim, eu acho que tinha que encerrar o vídeo aqui, né? Porque esse final que você colocou, acho que não tem mais argumentação. Porque realmente é tudo isso, sabe? Seja a enfermagem que você quer, sabe? É difícil essa questão de se contagiar, literalmente.
eu me sinto contagiado a partir do momento que eu vejo outros profissionais. Aí eu falo, e a internet possibilitou isso, né? Conhecer mais gente. Conhecer. Eu falo assim, Aumentou o gente, network, o quanto de enfermeiro inteligente que existe, né? Tipo, não vou falar inteligente para todo mundo entender, né? Mas não é isso que a gente quer dizer. Mas o quanto de enfermeiro que realmente está transformando, né? Que está inovando. Esses dias eu vi, né, um enfermeiro que criou um aplicativo para surdo e mudo pedir socorro na rua, sabe? Sofreu, sabe? Olha o que ele está fazendo, esse profissional, né? Empatia, né? Entendeu? Tipo, é muito... E hoje você tem muito de acesso. Você tem enfermeiro que ensina Libras, sabe? Você tem enfermeiro que... Sabe, lógico, tem a parte de empreendedorismo, porque realmente tem que ser reconhecido, né? Esse negócio de enfermagem, fazer por amor, tem que cair por terra, né? Não, a gente é bom, tem que vender a nossa mão de obra, né? Então a gente tem que aproveitar bastante isso. Mas é sobre isso, entendeu? Isso contagia, você vê que o outro tá fazendo, você, o que eu posso fazer? Igual hoje o Descomplica a Enfermagem do Ivo, né? A gente começou junto na internet, né? A gente começou junto. Hoje, o Ivo tem o segundo canal do YouTube do Brasil sobre enfermagem. Teve um dia que eu tava conversando com ele, ele perguntou o que eu tinha achado, e na live tinha gente de outro continente assistindo ele na transmissão do YouTube. Aí eu mandei um print de uma conversa nossa, assim, quando ele começou, que ele falou que ele tava com medo de ninguém assistir a live dele, e hoje tem gente do outro continente assistindo, entendeu? Por quê? Ele tá transformando enfermagem em outro país. Então isso transforma, te contagia, tipo assim, o que eu também posso fazer para contribuir, entendeu? O que eu tô aprendendo para passar, né? Então, o meu primeiro plantão, ele vem com essa ideia de querer ajudar as pessoas, né? De fazer mais, porque eu acho que o conhecimento aí não tem que ficar só pra gente, a gente tem que compartilhar, porque eu posso ser o paciente. Que, né? Que vai precisar, e eu quero a melhor assistência para mim, né? Então, a gente tem que sempre procurar isso. Então, o meu primeiro plantão, ele vem para isso, para ajudar as pessoas. Principalmente, acho que o objetivo do site, não só do site, porque vai ter outras, vai ter monitoria comigo, vai ter outras aulas, é acreditar no teu potencial, né? Porque eu acho que tem isso também. Acho que essa questão do século, dessa questão de padrão, né? De padronizar as coisas. Então, a gente nunca se acha digno, né? Capaz de fazer. Mas todo mundo tem a sua capacidade, todo mundo tem sua habilidade. E a gente tem que saber explorar isso. E acho que a minha habilidade hoje, com esses 2 anos de experiência, é muito pouco, né? Comparado com 20, né? É muito pouco, mas eu vejo que a minha maior habilidade hoje é me comunicar, é ajudar, é ensinar. Então, que eu faça isso de uma forma melhor. Mas para mim poder ensinar, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, por isso que eu estou na assistência hoje, para mim aprender. Então, o meu primeiro plantão vai trazer essa minha experiência, mas também vai trazer a experiência de outros professores topíssimos aí no Brasil que vai ajudar. A plataforma, então, ela vem com esse princípio de ajudar a pessoa a acreditar nela mesma, né? Porque ela confiando nela, no potencial dela, aí ela vai saber o que ela é boa. A partir do momento que ela sabe no que ela é boa, aí ela foca nisso, mergulha e deslancha e faz uma enfermagem de excelência. Então, para acessar a minha plataforma, então é só entrar na minha plataforma do Instagram, lá, prof.giovanivicente. Vai estar no link aí na bio, clicando lá você vai ter o acesso ao site. Certo, Giovanni. E daqui a pouco você vai estar falando, tô com 20 anos de profissão. Quando você falar isso, eu já vou estar aposentado, se Deus quiser, né? Que vai chegar um dia a aposentadoria e eu vou ficar muito orgulhoso. Porque eu sei que você é um cara que está sempre buscando fazer melhor, né? Sempre buscando algo mais. E isso é uma coisa que eu sei que dá certo. Porque quando você está buscando algo a mais, você está querendo sempre aprender, você vai estar sempre progredindo. Então, assim... Queria pedir para você fazer suas considerações finais. Quer colocar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa que a gente não falou aqui? Eu tava pensando a parte de agradecimentos finais, né? É essa parte de gratidão pela São Luís, né? Não em si pela faculdade, mas pela turma. Porque você tem contatos, né, com os estudantes, por mais que muitas vezes a gente não conversa, né? Você acaba formando um grupo ali que você tem mais convívio, mas a partir do momento que você vê cada um realizando, né? Sim. Porque da turma tem pessoal que foi para a área da saúde da família, por exemplo, tem uma que tá lá no meio do mato lá, né? Eu falo que do trio ela que deu errado, porque uma é intensivista, o outro é emergencista, 2 é emergencista, e ela foi para a saúde da família lá no meio do mato, mas aquela deu errado do grupo, né?
Mas você vê todo mundo se realizando profissional, né? Você vê cada um num setor diferente. Assim, nossa, olha quanto que é a personalidade de cada um, né? Aí você vê, não, realmente ela tinha personalidade para essa área. Você vê Se encontrou, né? Se encontrou. Então você se sente feliz, porque assim, nossa, ó, tá dando certo é porque eu também vou dar certo, né? Então é legal isso daí, você vê o sucesso dos seus colegas, né? Por mais que ali na faculdade é 5 anos, você tem as intrigas ali, mas é normal de uma graduação. Onde tem muita gente, sempre vai ter. Normal. Mas você vê o sucesso, né? Você vê vários alunos, uns que já se tornaram professores na própria faculdade, igual o Alessandro se formou, né? Foi chamado para fazer. Hoje é coordenador da UPA de Jabuticabal, se eu não estiver enganado, Alessandro. Sim. Então você vê, tipo assim, olha, né? E ele tava ali comigo e você olha o perfil, ele sempre teve esse perfil, né? De liderança. Aí, então, tipo, você fica feliz, né? Tipo, de ver o sucesso dos seus colegas. A evolução, né? A evolução mostra que você fez uma boa escolha, né? Tipo assim, porque eu acredito que é o que você falou, contagia, né? Se você tá ali, a gente se formou, todo mundo tem a mesma base, né? Lógico que cada um tem uma base diferente, mas todo mundo tem a mesma base. E cada um tá fazendo seu sucesso. E isso te alegra, Sim. Né? Te, assim, nossa, olha lá ele lá, né? A gente vai acompanhando no Instagram. Fiz a mesma faculdade. Fiz a mesma faculdade que ele, ó. Oh, conheci fulano. Mas é isso aí. Fui da mesma turma. E é isso que, quando você pôde fazer isso e lá no final você viu que o seu conhecimento fez bem para alguém, da família de alguém, isso é o que vale a pena. O restante, eu falo sempre assim, o restante é vaidade. Se você conseguiu atingir o objetivo principal, que é, sou enfermeiro para quê? Para cuidar de pessoas. Se eu conseguir fazer o que eu tinha que fazer bem, dentro das condições que eu tinha, sua missão tá cumprida. Não, mas isso é ser enfermeiro, Sim. Na minha opinião. É essa a essência que a gente precisa resgatar. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa essência por conta dessas várias atribuições na gente. Então a gente não tem tempo de olhar para o paciente. A gente acaba olhando mais para o hospital, para o processo de operações ali dentro, né, das POPs ali, do que pro próprio paciente. A gente perde um pouco essa sensibilidade, o contato, né? de conversar, vai tudo explicar. no automático. Faz isso, faz aquilo, foi e tal. Então você não pensa, né? Mas tem que tentar dosar, né? Giovanni, queria te agradecer primeiro por você ter aceitado o convite, te parabenizar pelo site, meu primeiro plantão. Dia 3, pessoal, às 18 horas já vai estar online, então, um site voltado para você que terminou a faculdade, vai começar a trabalhar, você que está aí no primeiro emprego, lá vai ter todo tipo de informação, como o Giovanni disse, informações de referência, né, seguras, sobre vários assuntos. Então, dá uma conferida lá. Se você não segue ainda o Giovanni, procura lá no Instagram, @professor Giovanni Vicente. Isso. Né? Se você não me segue também, dá uma moralzinha lá, @Osmar Mangini. Curte o canal, curte o vídeo, compartilha, tá? Deus quiser, logo a gente vai estar com outro episódio do podcast. Obrigado, Giovanni, por ter vindo lá de Sertãozinho aqui para poder fazer presencial. Obrigado por você estar representando a enfermagem nas redes sociais, está buscando cada dia ser um enfermeiro melhor. Obrigado aí pela confiança de ter vindo. E pessoal, Deus quiser, logo um novo episódio do podcast Fala com o Enfermeiro. Curta nosso vídeo, compartilhe. Daqui uns dias vai estar esse episódio também lá no Spotify. Durante a caminhada, vai pedalar, vai para academia, ouve lá. Quem sabe aí você vai se identificar com muita coisa que a gente falou, tá? Um abraço para vocês e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.